Bom dia. Boa noite. Faz tempo que eu apareço por aqui, hein? Boa. E aí, como é que vão vocês? Faz um tempão que eu não apareço por aqui. Rodrigo, Cássio, Wesley, Mari Gerente, Pedro, Léo Pereira, Maristela, boa noite, Antônia, Salvino Sheila, Lúcia Candeia, obrigado. Eduardo, esse é um profissional, obrigado. Gilberto, boa noite. Yara, Dai, Doutor Getúlio, faz tempo que eu não lhe vejo, rapaz. Yuri, Marcos, Ítalo, boa noite, Ítalo. Albicardo Carvalho, acho que é. Rafinha, Marcos. Então, gente, deixa eu falar para vocês. Hoje eu entrei aqui pra gente ter uma conversa, um bate-papo, na verdade, com um advogado sobre qual o direito do consumidor. Qual o direito? Chega para a Seresta. Saber qual o direito do consumidor, né? Às vezes a gente está nesse período de pandemia. Opa, Opa, tudo bom? tudo bom? Você fala de onde? Daqui de Bahia mesmo. De Bahia? Como é que tá por aí? Tá mesmo, tá tudo bom, tudo liberado já. Tá Tá tudo bom. liberado? Aqui sempre foi tudo liberado, né? Bahia já sabe como é que é. É. Agora com nova prefeita, né? De prefeita, que não faz nada, não Calma, tô ela vendo. entra agora, ela entra agora. É, vamos ver se ela for uma prefeita boa pra ficar no cargo, né? É verdade. Mas tudo bem com você, né? Tá tudo bem. Pois, um beijo, viu? Tá. Cheiro. Cheiro. Então, é bom, faz tempo mesmo que eu apareço por aqui, é bom interagir com vocês, porque tem tanta gente nova que chegou por aqui que a gente não sabe, né? Então, aí daqui a pouco eu vou conversar com o médico, não, com o advogado, doutor Ramon. Cadê doutor Ramon? Então, como é que vão vocês aí nessa pandemia? A gente, graças a Deus, os números estão se estabilizando, tá dando uma queda. Ajeita o cabelo. Rapaz, eu tô sem cabelo já, ué. Ué. Cartão pode pagar taxa. Espera aí, vou botar aqui a caixinha de pergunta para vocês, que eu vou chamar doutor Ramon. Aí vocês podem fazer perguntas sobre direito do consumidor, direito previdenciário, direito do trabalho e tudo. Deixa de onda, doutor Getúlio. Pode fazer perguntas aí, que a gente vai interagir com vocês. E o Dinho, tu és um grande jornalista. Obrigado, Lucas. Obrigado pelo carinho. A gente tenta fazer, né, um trabalhozinho bacana, uma informaçãozinha concisa, informação checada. Então, o que eu postar no meu Instagram, você pode dizer assim, é verdade. E o Dinho postou, tá postado. Pode ter certeza disso. Cadê o doutor Ramon? Doutor Ramon, um cliente pode deixar o produto da assistência até quanto tempo? Ju, bota aqui na caixinha de perguntas, aqui, ó. Tá aqui as caixinhas de pergunta. Chega, mamãe, pra Sereste. Mamãe tá com namorado. Cadê o doutor Ramon? Edson Barbosa, Rosicléia. Oi, querido, saudade. Faz tempo que não vejo pessoalmente. Gustavo? Tudo bom, Gustavo? Oi, tudo bom? Você fala de onde? Renascer. Renascer Cabedelo? Isso, cabedelo. Tudo em paz por aí? Tudo bom, sou teu fã, viu? Obrigado, viu, querido? Nada.
Tamo junto. Abraço. Obrigado, Gustavo. Rapaz, cadê o doutor Ramon, que não entrou, hein? Gleide Wilker. E aí, Boa noite, meu amigo Nil. tudo bom? Tudo bom, meu Vai, querido? jovem? Tudo em paz? Tudo na paz, graças a Deus. Bom lhe ver. Tudo na paz. Obrigado. Como é que tá por aí? Tá bem, graças a Deus. Minha cidade tá tomando ramo, né? Novo rumo, né? Essa prefeita aí, Luciene. São poucos dias na administração, mas vamos torcer que dê tudo certo, né? Mas vai dar certo, em nome de Jesus, né? Vai dar em nome de Jesus. A expectativa é que Bahia entre no eixo do desenvolvimento, do crescimento, né? Verdade. Não é fácil administrar uma cidade que é totalmente politiqueira, mas vai dar certo. Primeiro que Deus está na frente de tudo, está no comando, né? E estamos torcendo. Sou uma das pessoas aqui, torço pelo sucesso dela. Meu amigo Adriano Martins, que é O vice-prefeito, né? vice-prefeito, né? E tem a Câmara Municipal, estão lá todos nossos amigos, entendeu? Espero que eles tenham compaixão da cidade, né? E continue. Dê a continuidade de Jefferson Quita, né? Mudou alguma coisa, mudou. Tem que ser sincero e honesto, né? Assim, agora dar continuidade, terminar essa gestão agora. Quando for em novembro, vem as eleições, vai dar tudo certo, graças a Deus. E que Bahia Só que agora, Bahia Bahia tem uma tá mulher, hoje. né? Da gestão. A gente já percebe que o ar já é diferente, a limpeza pública está funcionando, entendeu? Como eu tenho um comércio, eu estou aqui na Avenida Liberdade. Esse aqui é a Avenida Liberdade, esse lado aqui, ó. Fora aqui, ó, é a antiga garagem dos Correios. Ali é um posto de 24 horas. Deixa eu pôr o celular. Que bairro é esse? Aí é o bairro do SESI. SESI, né? SESI. Bairro do SESI em Bahia. Ah, tudo certo. Eu tô aqui na minha conveniência, mas assim, eu tô torcendo que dê tudo certo. Sobre direito do consumidor, quando o doutor entrar aí, eu quero fazer uma pergunta que eu fui até vítima. Passa lá a pergunta lá. Certo. Da caixa de perguntas, que ele já está aqui, já entrou, vou chamar ele agora. Porque até assim, eu tenho um estabelecimento comercial, eu tenho uma loja de conveniência que eu estou nela aqui, você chega no meu estabelecimento, por exemplo, eu vendo cigarro. Se você quiser uma unidade de cigarro, eu te vendo uma unidade de cigarro. Né? Se você quer comprar uma unidade de latinha de cerveja, eu te vendo uma unidade de latinha de cerveja. Eu acho que eu postei, não sei se você chegou a ver, eu estive num restaurante aqui na cidade de Bahia, eu fui comprar R$ 20 de carne e eu não tive o direito de comprar. Eu disse, caramba, meu direito de consumidor. Pronto. Não fui procurar quantidade, eu fui procurar o que eu podia comprar naquele momento. Carlinhos, eu vou entrar agora com ele, você deixa lá sua pergunta que eu vou fazer para ele, tá certo? Certo. Te agradeço, Obrigado, Celso. querido. Tu é o melhor jornalista da Paraíba. O melhor. Não tem outro. Os outros são meus amigos, tenho o maior respeito. O maior carinho que eu tenho por você, você sabe disso. Você é o cara da Paraíba, pessoa sincera, honesta, com credibilidade e responsabilidade. Olha, Eu me inspiro muito em você. Um dia, quando eu me candidatar para a gente mudar as coisas, eu quero seu voto, viu? Faço questão de transferir meu voto para João Pessoa. Faço questão e, além de tudo, fazer a sua campanha. Tá ótimo. Obrigado, querido. Viu? Um abraço. Um abraço. Tchau. Deus. Cadê o doutor Ramon, hein? Vamos lá. E o Dinho é foda mesmo, é verdade. Fala, Dinho. Doutor Ramon estava ajeitando o cabelo. Como é que você tá, meu filho? Tudo em paz, graças a Deus. Que Doutor coisa Ramon, boa. como eu já iniciei, eu disse que nossa conversa é um bate-papo meio informal, na verdade, que a gente tira várias dúvidas, porque com relação ao direito do consumidor é uma dúvida constante. Ao direito do trabalho é uma dúvida constante, porque a gente sabe que muitas empresas infringem, burlam as leis, na verdade. Sim, mas aí tem uns advogados que conhecem as, digamos, entre aspas, as maruagens. E também com relação à previdência. Já que a gente está no meio de uma pandemia e tem muitos serviços que estão parados, tem muitas coisas que não estão se resolvendo. Como a gente diz, o Matuto, vamos começar do começo. Vamos sim. Doutor Ramon, se apresente, por favor, para os nossos seguidores. Boa noite, Ildinho. Boa noite, pessoal de casa. Meu nome é Ramon Carvalho, eu sou advogado aqui na Paraíba e na Grande João Pessoa. Minha especialização, na verdade, Ildinho, é em direito tributário, mas eu lido diariamente com empresas aqui na capital, né? A gente tem um trabalho de advocacia preventivo e contencioso para empresas, então a gente lida
com os problemas diários das empresas, com questão trabalhista, questão do consumidor. E nesse período de pandemia, Ildinho, a gente tem visto, na verdade, uma confusão em relação a tudo, né? Nem os empresários sabem o que fazer, nem os empregados sabem também o que fazer, os consumidores também não estão sabendo muito o que fazer em relação aos produtos, aos serviços que foram adquiridos no período de pandemia, que foram prestados, não foram prestados, as passagens aéreas estão sendo canceladas. Isso mesmo. Tudo. Inclusive, doutor Ramon, alguns seguidores vão entrar em contato comigo porque ia ter um show aqui, e esse show foi cancelado por causa da pandemia. Certo. E até agora esse dinheiro não entrou. Então, Ildinho, houve essa é uma indústria enorme no Brasil. A parte de eventos, ela movimenta 930 bilhões por ano. Então, o governo federal, na tentativa de evitar que essas empresas convalescessem durante a pandemia, determinou na medida provisória 936 que os eventos que ocorreram entre o período 19 de março e 31 de dezembro não iam ser reembolsados de forma alguma aos consumidores de eventos, shows, passagens aéreas, hospedagem. Só ia ser reembolsado caso as empresas não oferecessem esse serviço no ano que vem. Quer dizer o quê, Ilinho? Se você tem um show contratado agora em 2020 e esse show não vai ser realizado por conta da pandemia, as empresas terão até 31 de dezembro de 2021, ou seja, um ano, Ildinho, a partir de janeiro, para remarcar esse evento. Ou seja, assim, show é uma das hipóteses em que o dano não é tão grave. Porque um show custa R$100, R$80 o ingresso, mas casamento, formatura, se você tem esses eventos marcados nesse período, foi concedido às empresas por intermédio dessa medida provisória que fosse remarcado para o ano que vem. E se você, como consumidor, contratou esse serviço, vai ter que aguardar até o ano que vem a remarcação no mesmo período. Por exemplo, São João de Campina Grande, para outros eventos, camarote, que alguém tenha comprado, algo do tipo. Então, isso quer dizer que eu comprei um show, por exemplo, tem um show aqui, vamos dizer a Casa Show Forró. Certo. E aí esse show foi cancelado por causa da pandemia. Então, eu não vou ter o reembolso desse dinheiro, né? Você não vai ter, porque a empresa terá um ano para remarcar. Ou seja, se a empresa disser assim, não, Ildinho, esse show vai acontecer em julho do ano que vem, e vai acontecer, está determinado, você não terá o direito a reembolso. Você terá, sim, que comparecer ao evento, no caso, no outro ano. Agora, vai se respeitar aí a questão da tempestividade e da sazonalidade. Ou seja, vai ter que ser no mesmo período do ano que vem. Então, isso compete, isso também engloba hospedagem... Engloba hospedagem... Eventos em geral, né? Eventos em geral. Tirando passagem aérea, quem teve passagem aérea comprada nesse período, por lei, a lei infraconstitucional, antes do período de pandemia, determinava que as passagens aéreas fossem ser devolvidas em até 7 dias úteis da data do voo. Com a medida provisória 925, que tratou a respeito das passagens aéreas a parte de aviação civil, determinou que as empresas terão 12 meses a contar da data de cancelamento do voo para prestar o reembolso. Ou seja, se você teria esse reembolso agora 7 dias, você tem até, vamos colocar, um ano para frente. O que também é muito complicado para o consumidor. Mas verdade. Lembrando que essa medida ela é mais lesiva ao consumidor, mas visa proteger a indústria como um todo. Entendi. Doutor Ramon, a minha caixinha de perguntas aqui tem muitas. A gente vai intercalando sobre as perguntas e os assuntos, tá certo? Vamos embora. Olha, tem aqui de Ju, ó. Um cliente pode deixar um produto na assistência até quanto tempo? 30 dias. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor determina que quando você traz um produto para assistência, essa empresa vai ter 30 dias para te consertar esse produto, sem que ela seja obrigada por lei a te devolver ou te reembolsar ou te substituir esse produto. Isso aí vai estar elencado nos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 18 do CDC. Então você deixou um produto na assistência, passou 30 dias sem conserto, você pode procurar o PROCON estadual ou pode procurar o juizado para poder ver esse direito restituído. Entendi. Olha, tem outra pergunta aqui. A Ellen Oliveira. Pode demitir os funcionários mesmo já tendo assinado o contrato por um ano? Que contrato por um ano?
pode demitir os funcionários, mesmo já acho que é tendo assinado o contrato por um ano. Acho que é aquele contrato de trabalho, né? Padrão. Olha, Eudinho, a questão é a seguinte: nenhuma relação de trabalho ela é permanente. O empresário pode, a seu critério, decidir demitir. Agora, isso tem um custo. Se ele quiser demitir, ele tem que pagar a rescisão contratual do contrato de trabalho na sua integralidade. Férias, 13º, reflexo disso, texto constitucional, dias trabalhados. A questão é, se o funcionário tiver sido demitido no período de pandemia, tem que se observar se ele fez uso das reduções ou suspensões de contrato de trabalho previsto na Lei 14.020. Entendi. Certo? Se ele tiver usado, ele tem garantias a serem estabelecidas, o que não impede também que ele seja demitido. Uhum. A única questão é que ele vai ter que ser reembolsado por um período igual ao que ele usou de auxílio do governo. Entendi. O governo ajudou os empresários, né, pagando parte desse salário durante o período da pandemia, mas, ao mesmo tempo, isso tem um custo. E o custo é do empresário manter o funcionário na empresa durante o período que ele utilizou. Se ele usou um mês, se ele utilizou 2, 3, 4. Agora, com a última alteração da portaria mais recente, 6 meses, né? O período máximo que se estendeu o uso dessas suspensões ou reduções. Então, quer dizer, se, por exemplo, ele teve um contrato suspenso por 4 meses, ele vai ter mais 4 meses, digamos assim, de imunidade, né? Perfeito. Assim, é uma garantia. Ou seja, o empresário pode até demitir, contanto que ele pague a multa prevista na Lei 14.020, que pode chegar, por exemplo, para 4 meses de trabalho até R$ 4.600. 6 meses daria R$ 7.200 de multa para ele demitir, fora a rescisão completa. O Cantinho Pet está perguntando aqui, nessa pandemia, um locatário pode perder o ponto? O locatário. Olha, a lei de locação não foi alterada pelas regras da pandemia. Então, tecnicamente, o locatário só pode pedir o ponto se ele precisar do ponto de forma pessoal. Quer dizer, existem na lei de locação uma série de regrinhas que regulam essas regras, que regulam essas situações. E a única situação em que o dono do imóvel de locação pode pedir o ponto acabou o tempo de contrato, por exemplo, se você tinha um contrato por 1 ano, acabou o período, ele não é obrigado a renovar. E se ele quiser utilizar para si mesmo, para fins de moradia ou alguma coisa, ele pode pedir o ponto, mas ele tem que pagar as multas contratuais. Agora, o contrário não vai se observar. Por exemplo, se você é locador e no período da pandemia você teve alguma situação superveniente, por exemplo, você foi demitido, alterou sua situação socioeconômico-financeira, você pode pedir que seja escusa as multas e as penalidades pela extinção do contrato, dada fato superveniente, ou seja, esse contrato vai ser revogado, por assim dizer, por motivo de força maior. Entendi. Ou seja, uma situação excepcional que ocorreu e alterou a situação necessária para que o contrato se realizasse de forma livre, fluida. Doutor Ramon, a pergunta com relação à demissão é porque ela está falando do caso da demissão da prefeitura. Ela tem um contrato com a prefeitura, mas aí foi demitida. Ela está perguntando como é que fica nessa situação, se pode, se não pode, porque eu acho que é com relação às OS. Não entendi, Dio, desculpa. O áudio estava todo embaçado, estava todo cortado. Porque, por exemplo, a prefeitura terceirizou alguns serviços, né? Que são as OS. Então, pessoal dessa OS, tem muitos deles que foram demitidos, os contratos rompidos. Aí ela está perguntando se pode, mesmo durante a pandemia, ter um contrato de 1 ano. Pode, por várias razões. A questão é a seguinte, no caso, a prefeitura fez um contrato de 1 ano com ela para realizar serviço terceirizado e cancelou. Cancelou. E, Linho, tem que se olhar o contrato entre a prefeitura e ela. Porque o que acontece? Salvo motivo de força maior, a prefeitura só contrata em caráter excepcional terceirizados. Tem um limite de valor para ser pago, tudo. Mas, de fato, para responder essa pergunta com segurança, tem que dar uma olhadinha no contrato. Porque como é um contrato que regula a relação público-privada, vai valer a regra do contrato. Certo. Então, por exemplo, a prefeitura não teria autorização apenas por conta da pandemia de se eximir da responsabilidade contratual, a não ser que houvesse outra portaria administrativa autorizando, o que eu não acho que ocorreu. Doutor Ramon, me diga aí seu Instagram, que eu fixei ele aqui para as pessoas que tiverem dúvida com o senhor posterior, quiser falar com o senhor também pelo direct, como é que faz? É Ramon? Não, eu estou usando, na verdade, Ildinho, para fins de questionamento, Carvalho, dúvidas. Né? O carvalhoecazuza.adv, que é nosso Instagram institucional, que a gente usa isso, carvalhoecazuza.adv. .adv. Isso. Tá ele aqui. Fixe.
Prazer. Muito bem. Pronto. Ó, o Fran Santos. Boa noite. Gostaria de que me tirasse uma dúvida sobre locação. Eu aluguei um AP e o dono me cobrou 2 taxas a mais. Uma taxa sobre o aluguel da garagem e outra por limpeza do prédio. Porém, nunca foi feito. É absurdo, é? Então, nesse caso específico é bem fácil. O condomínio pode, de fato, cobrar taxas, isso previsto na Assembleia Condominial, mas taxa demanda uma contraprestação. Se, por exemplo, houve uma taxa de limpeza de garagem ou de qualquer que seja a área do condomínio foi cobrada e ele testificou lá no prédio que não houve esse serviço prestado, essa taxa não pode ser exigida. Nesse caso específico, ele poderia fazer uma notificação para o síndico, carta de próprio punho, explicando que quer a devolução dessa taxa porque não houve a contraprestação. E em caso o síndico se negue, ele pode ir para o juizado tranquilamente para resolver isso daí. Matéria muito simples, inclusive. É verdade. Ó, doutor Ramon, a Ju dizendo aqui, faz 8 meses que o cliente deixou o produto na assistência e agora veio atrás. O que é que ela deve fazer? Ela deve devolver. A assistência técnica tem a obrigação de guardar esses produtos por um período, inclusive, até de 5 anos. Então, assim, infelizmente, se ela se desfez desse produto sem... assim, esse produto não pode ter desaparecido. Ela tem que dar conta desse produto. O produto é do cliente e ela... na verdade, ela é depositária fiel do produto, enquanto está com ele na assistência. Então, ela, nesse caso, foi o que a gente considera na justiça como depositária infiel. E ela responde por todos os prejuízos causados ao produto, inclusive atualizados monetariamente e corrigidos por juros da data que deixou na assistência. Olha a próxima pergunta de Oswaldo. Sobre as pessoas que foram demitidas na pandemia, como escolas que não voltaram ainda, que não voltou ainda voltar a trabalhar. Eu acho que eu acho que sobre as pessoas que foram demitidas na pandemia como escolas. Acho que aquelas pessoas que foram demitidas. Houve rompimento, né? Por causa que não está funcionando as escolas. Veja bem, Elion, como eu falei, os empresários têm liberdade para contratar e para demitir. Se ele foi demitido, o que ele tem que averiguar é se ele teve os direitos dele assegurados. Entendi. Mas ele não pode exigir da escola, por exemplo, que o recontrate. Até existe uma flexibilização na medida providida na Lei 14.020, que antes dessa lei, aliás, só vai valer para o período de 19 de março e 30 de dezembro. Você não poderia demitir alguém e recontratar essa pessoa num período inferior a 90 dias. Questão para proteger o fundo de garantia. Ocorre o seguinte, ela pode ser demitida a qualquer momento da pandemia sem nenhum tipo de problema. Agora a empresa tem que pagar, de fato, os dias trabalhados, o décimo, as férias, o texto constitucional, os reflexos disso, hora extra, adicional noturno, qualquer que seja o direito. Olha, mas ela não está obrigada a contratar. Bahia Jovem está dizendo, Ildinho, fui até um restaurante na cidade de Bahia só para comprar um valor de carne R$20. O restaurante se negou a vender esse valor porque o mínimo era 40 sem nenhum aviso prévio. Está correto? Olha, nenhuma empresa pode se negar a vender produto sob qualquer alegação. A lei infraconstitucional proíbe esse tipo de atitude e a empresa tem que vender sim. Se ele quisesse R$1 de carne, ele poderia chegar lá e comprar. Ó, a Elida, estou encostado pelo INSS há mais de 2 anos. Tenho problemas psiquiátricos. Tenho um CID aqui e tal. E o INSS quer fazer a reabilitação. Tenho direito à aposentadoria por invalidez? Olha, o fato de você estar encostada pelo INSS há mais de 8 anos não garante por si só o direito à aposentadoria por invalidez. O procedimento para se pleitear a aposentadoria por invalidez é próprio, ela teria que requerer isso, em definitivo, por via de processo administrativo ou na Justiça Federal, e esperar uma avaliação de um perito médico judicial para que se determine. Em saindo esse laudo, esse perito determinando que ela tem direito à aposentadoria, ela seria, de fato, aposentada por invalidez. Mas o problema de laudos psiquiátricos é que eles não têm uma validade muito longa. Normalmente, eles têm validade de 6 meses, 1 ano. E aí sempre fica se pedindo uma reavaliação, né? Exato. Então, é meio que... Qual o recomendável? O recomendável é que ela procure um advogado de sua confiança e procure a Justiça Federal para verificar, para poder pleitear o aposento por invalidez. E claro, Hélida, deixa eu dar só uma sugestão, se você estiver precisando de advogado, eu vou fazer o mexendo, eu tô Cavalho, aí Cazuza resolve. Pronto.
É... Doutor Ramon, tem outra pergunta aqui da Rose Cleide. Gostaria de saber sobre as parcelas do seguro-desemprego, que o governo irá mais dar 2 parcelas. Eu acho que ela está falando aí do auxílio emergencial, não? É, Isso. A última medida provisória que saiu do governo federal é que esse auxílio emergencial iria ser estendido, no caso, por mais 2 meses, em parcelas no valor de R$ 300. Só que isso tudo ainda não foi determinado nem pelo Congresso nem pelo Senado. A gente está esperando votação. Então, por enquanto, isso é uma matéria meio nebulosa, porque só quem determina isso é nosso querido Jair Messias Bolsonaro. A gente não tem como ainda ter uma noção certa disso. Mas existe uma previsão de que se pague mais 2 parcelas de R$ 300. Doutor Ramon, eu sei que muita gente, eu tenho amigos meus que foram contaminados pelo coronavírus. Uhum. E aí, eu queria saber com o senhor, essas pessoas que foram contaminadas, tiveram a Covid-19, quais os direitos que elas têm? Porque muitas vezes elas são empregadas, tiveram que se afastar, se ausentar. Quais Perfeito. são os direitos dessas pessoas? Olha, Eudinho, o tratamento para a Covid-19 foi tratado, ele está sendo tido na questão da legislação trabalhista, como qualquer doença ocupacional. Se for até 15 dias, ele vai se ausentar por atestado médico, e quem vai pagar isso é a empresa. Ele vai ficar em casa aguardando até ter uma alta médica, por assim dizer, de sair de casa. E se passar de 15 dias, a empresa remete esse atestado para o contador informa ao INSS e ele recebe o auxílio direto do governo. Então, é considerada uma doença como qualquer outra. Você se acidentou no trabalho, qualquer outra coisa. Agora, direito específico não tem. É considerado como uma doença normal. A questão é, a empresa tem que fornecer equipamentos de EPI, como máscara, como álcool em gel, tudo necessário para que se tenha um mínimo de elementos sanitários para que se trabalhe. Agora, infelizmente, não tem como se provar se você se contaminou no ambiente de trabalho, ou no ambiente familiar, ou em casa, ou em qualquer que seja o canto. A questão é, você de fato está doente, e dependendo do seu médico, ele que vai determinar se você vai ficar em casa ou se volta a trabalhar. Se for abaixo de 14 dias, quem lhe paga é a empresa, acima disso, quem lhe paga é o próprio INSS. Certo. Doutor Ramon, a Lúcia Candeia está perguntando aqui. Quem ganha Bolsa Família e trabalha em casa de família, ela pode botar na justiça? Pode. A única questão é a seguinte. O Bolsa Família é um benefício que não é excludente da carteira de trabalho. Só que se você assinar a sua carteira de trabalho, durante o período em que você tiver com a sua carteira de trabalho assinada, o seu Bolsa Família vai ser suspenso. A questão é, será que esse Bolsa Família compensa tanto assim, ao ponto de você não querer assinar a sua carteira? Porque, por exemplo, você está perdendo aí hora extra, está perdendo FGTS, está perdendo INSS, está perdendo o teu 10º de férias, está perdendo o teu 13º, está perdendo suas férias. Às vezes o Bolsa Família chega a só R$90, 100. Então, assim, muita gente não quer assinar a carteira porque acha que está tendo um benefíciozinho de ganhar os R$100 do Bolsa Família. Só que você não está contando o tempo para sua contribuição, você não está recebendo nenhum direito trabalhista. Por exemplo, você, nesse caso de pandemia, deveria estar recebendo R$1.100 e poucos do bem. E você, como não está de carteira assinada por conta do benefício, está recebendo R$600 só do auxílio emergencial. Então, assim, minha recomendação pessoal é de que você jamais deixe de assinar sua carteira em função do benefício de miserabilidade, que é a questão do Bolsa Família. Porque o Bolsa Família é, de fato, muito pouco. Se você tiver 2, 3 filhos, em situação de extrema miséria, você ganha R$600, 500 e pouco. Mas se você assinou sua carteira, você tem ideia, em questão de benefício, só de décimo de férias, você tem aí um adicional de R$300, fora seu salário. Então, assim, de longe, essa é uma escolha, e me perdoa a sinceridade, uma escolha burra, por assim dizer. Assina a carteira, porque isso é, na verdade, uma luta que durou décadas no Brasil para que se consolidasse, para que você tivesse acesso a direitos sociais e trabalhistas previstos no artigo 6º da Constituição. Então você vai abrir mão disso por conta de um benefício do governo. Assina a carteira, que eu lhe asseguro que até numa rescisão de contrato de trabalho, você vai tirar R$3, R$4 mil, R$5 mil de rescisão. O benefício não traz nada, R$80, 100. Lúcia, e tanta gente querendo estar no emprego formal, né? Com a carteirazinha assinada, faça abra mão não, né, doutor Ramon? Eu concordo, assim, muita gente, inclusive, minha mãe é empresária na cidade, Eudinho, muita gente chega lá às vezes e fala, não, mas eu tenho esse auxílio do governo, tem como não assinar a carteira, a gente não deixa, porque assim,
é prejudicial para todo mundo. É prejudicial para o trabalhador, é prejudicial para a empresa, é prejudicial para a dona de casa. Porque você sabe, Dinho, que empregada doméstica tem direito a todos os direitos trabalhistas hoje em dia, inclusive até FGTS. Pois Então, às é. vezes, ela deixa de assinar a carteira e perde todos os benefícios. Olha, inclusive, dívida trabalhista, por exemplo, de empregada doméstica, pode se penhorar até o imóvel da dona em que ela trabalha. Quer dizer, é um valor que é extremamente assegurado. E que, como eu Uhum. falei, foi uma luta de 20 anos entre a Constituição de 88 e a lei que determinou que as empregadas domésticas teriam todos os direitos trabalhistas assegurados. Então, assim, não deixe de utilizar desses direitos, porque você está fazendo mal a si mesmo. Um exemplo, Dinho, se você se acidenta e você está com a carteira de trabalho assinada, você pode ir para o INSS e vai passar 6, 7 meses recebendo auxílio do governo por conta de estar encostado para o INSS. Se você está pelo Bolsa Família, não é nada. Isso é um descontinho, né? Parece bem integral, né? O dinheiro, né? Exato. Pra você ter uma ideia, o Bolsa Família chega, para quem tem um filho, dois, a R$ 98. Se for casado, a R$ 98. Se for solteira, a 500 e pouquinho. Mas a questão final do ano, um décimo terceiro que esse funcionário receba, que vai chegar a R$ 1.200, se você dividir pelos meses, vai dar quase R$ 200 por mês. Fora férias, que ela vai passar 30 dias em casa trabalhando, ou pode vender 2/3 dela. Então, assim, eu não acho que compense, não. Acho horrível, Também pra falar não. a verdade. Eu opto, fique empregada, carteira assinadinha, tem todos os direitos. E eu digo mais, sendo até um pouco político, e com todo respeito, mas safado é o empregador, a dona de casa que tolera isso, porque sabe que é mais benéfico para a empregada, porque ela pediu, mas que na prática não é. Ela sabe que está errado e aceita porque para ela é um bicho de sete cabeças, porque ela tem que pagar encargo trabalhista. Agora, hoje, existe tanta facilidade para se contratar empregada doméstica, tem um carnezinho que você gera a GPS direto no site do INSS, toda a regulamentação é feita lá, você vai no próprio site do governo federal e consegue fazer o cadastro do funcionário, não precisa nem pagar contador. Ou seja, se facilitou tudo para que se pudesse registrar isso. E assim, isso é horrível. Doutor Ramon, tem outra pergunta aqui. Ó, O Leandro BG, que mora no Água Fria, que é da cidade de Alagoa Grande, um amigo meu de décadas, quando eu tinha cabelo ainda, viu? Ele eu tô perdendo o meu. O senhor tem muito. Ele deseja Por saber enquanto. sobre a aposentadoria da mãe dele. Certo. Ele percebe que a mãe dele foi lesada pelo Sindicato dos Trabalhadores, pois aí não dá para completar, acho que a frase era maior. Enfim, eu acho que a mãe dele tem direito à aposentadoria, acho que ela é agricultora, já está no tempo, ela já tem uma certa idade, também tem algumas comorbidades, mas sendo que ela paga e não foi aposentada. E aí, doutor Ramon? Olha, a aposentadoria rural é muito simples também. Basta procurar a Justiça Federal, comprovar que você trabalhou na zona rural durante certo período. Você pode comprovar isso indo no sindicato rural da sua cidade, procurando o seu nome nas assembleias de ata. Você pode comprovar isso mostrando a contribuição rural, que também pode ser paga. E caso você não tenha comprovação nenhuma, você ainda vai para uma audiência, para um juiz federal determinar se você tem conhecimento da vida no campo. E se o juiz constatar que você tem esse conhecimento, ele aposenta tranquilamente, aposentadoria com 14 salários no ano. Faz uma prova, né? Uma provinha, né? Pergunta às vezes nomes técnicos, se você conhece a época que dá milho, a época que dá tal planta, qual é o nome que dá para eu não sei dizer, mas o nome que dá para aquele negocinho que ara o chão. Ele vai perguntando. Se você souber responder tudo, você ganha. É igual o show do milhão. Ó, a Edna Maria está dizendo, doutor, minha irmã, ela nunca pagou o INSS. O que ela tem que fazer? Pagar. Ela tem que justamente gerar GPS do tempo que ela começou a pagar. Ela pode pagar, se ela tiver condições financeiras para isso, retroativo, desde quando ela deseja, ou ela pode começar a pagar agora, porque em todo caso ela vai aposentar por idade. Salvo me engano, são quantas contribuições tem que ter para aposentar? 150? Salvo me engano, são 150 contribuições que tem que ter ao longo da vida para aposentar. A partir de 130 contribuições começa a ganhar já alguns benefícios, como encostamento, auxílio emergencial, auxílio por doença. Então, ela tem que contar essas contribuições completas. Mas ela contribuindo e chegando na idade certa, ela aposenta. O correto agora é ela procurar um contador
ou ela procurar um advogado, ou entrar ela mesma no site da Receita Federal e baixar no campo lá de GPS as contribuições facultativas e começar a pagar. Ela pode, inclusive, pagar na base de R$ 50. São 180 contribuições, Edinho, só corrigindo aqui, tá? 180 então, contribuições. Qualquer dúvida, você vai entrar aqui, ó, Carvalho e Casusa. Fala com o Dr. Ramon, que ele tem uma paciência imensa. O Jefferson está dizendo, nessa modalidade das empresas que recorreram à suspensão de contrato e que os trabalhadores estão trabalhando normalmente, o que fazer? Olha só, veja bem. Tem duas modalidades, tem a redução e tem a suspensão. Se a tua empresa optou pela suspensão, ela não pode, nesse período, lhe chamar para trabalhar. Porque a suspensão quer dizer exatamente isso. O contrato de trabalho foi suspenso e o governo federal está pagando seu salário apenas no intuito de ajudar o teu empregador a não quebrar, a não fechar as portas. Então, nesse período, você não é obrigado a ir trabalhar. E se ele estiver te obrigando a trabalhar, você faz uma ligaçãozinha para o Ministério Público do Trabalho, ou você faz uma ligação para o Ministério Público e pede que a empresa seja fiscalizada, porque, de fato, ela está agindo em irregularidade. Agora, ela também tem uma modalidade de redução, em 25%, em 50% ou em 70% do horário de trabalho. Quero dizer, nesse caso específico, também tem que haver redução da carga horária. E, nesse caso, o governo pagaria os 25% do salário, ou os 50% ou os 70%. E, lembrando mais uma vez, que eu não canso de repetir, em caso a empresa se utilizando dessas modalidades, você tem a garantia de igual tempo. Mas, resumindo, se a empresa suspendeu o contrato de trabalho, você não pode ser chamado para trabalhar. Ele está dizendo que, no caso dele, está suspenso e ele continua trabalhando normalmente. Você tem aí várias aberturas para... Você pode ir para a Justiça do Trabalho, pedir que seja verificado. Você pode ligar para o Ministério Público, denunciar o teu patrão, porque isso é ilegal. A Lei 14.020 veda expressamente. Inclusive, isso é fraude fiscal, fraude contra o governo federal, crime federal, inclusive, passivo de prisão. A partir do momento que ele está pagando o salário, que ele está fazendo o governo pagar seu salário e fazendo você trabalhar de graça. Nesse período de suspensão, você está com benefício do governo federal para evitar que ele quebre. Então, ele não pode se aproveitar dessa benesse do governo federal para enriquecer ilicitamente. Ele está dizendo que estão fazendo assim, completando o salário para ter a desculpa para o trabalhador comparecer ao trabalho. Eu acho que pelo que ele está falando, pelo complemento do salário, não é suspensão. Não tem suspensão nesse caso, isso aí é redução. Nesse caso específico, ele tem que trabalhar sim, mas tem que ver quanto o governo está pagando. Se está pagando metade do salário, se está pagando 25% ou se está pagando 70%. Porque nesse caso aí, Dinho, como está havendo a redução, ele tem que trabalhar, por exemplo, só 6 horas por dia, só 4 horas por dia ou só 3 horas por dia. Então, ele tem sim que trabalhar, mas no limite da redução. Mas nesse caso, porque o governo, quando suspende, paga o valor completo, 1.151, para quem ganha um salário mínimo e até 2 salários mínimos para empresas que faturam até 4 milhões e 800 mil por ano. Empresas que faturam acima, aliás, 3 salários mínimos para empresas que faturam até 4 milhões e 800 mil por ano. Para empresas que faturam acima de 4 milhões e 800 mil por ano, o governo está pagando até 2 salários mínimos. Jefferson está dizendo que o contrato dele, de fato, está suspenso integral. Então, a empresa está errada. E você pode, inclusive, se negar a comparecer ao trabalho, porque ele está te pedindo para que você compareça quando ele pediu que você assinasse um contrato dizendo que você não compareceria. É bem óbvio, mas é isso mesmo. Doutor Ramon, me tire outra dúvida. Eu postei aqui no meu Instagram que o senhor disse que algumas pessoas não podem ser demitidas. Perfeito. Salvo sem justa causa, obviamente. Isso. Nesse quadrado, quem se enquadra, na verdade? Somente as pessoas com deficiência. A vedação da lei, no artigo, se não me engano, no artigo 17 da Lei 14.020, artigo 17, inciso 5º, ela traz a previsão específica de que pessoas com deficiência não podem ser demitidas no período de calamidade pública decretado pelo Decreto-Lei número 6 de 2020, ou seja, entre 19 de março e 31 de dezembro, nenhuma pessoa com deficiência pode ser demitida sem justa causa. Nesse caso, Ildinho, e teve até muita pergunta no meu Instagram depois que você postou esse vídeo, que foi até surpreendente para mim, obrigado por toda a sua ajuda sempre. Tamo junto. Mas a questão é, você pode pedir a reintegração ao posto de trabalho e a restituição dos meses em que você não pode ser reintegrado. Ou seja, você foi demitido em junho.
Tá voltando a trabalhar por conta da reintegração em agosto, você tem 3 meses aí que você pode ir para a Justiça do Trabalho e requerer. Simples assim. Agora, lembrando, Wildinho, que... não, só isso mesmo. Doutor Ramon, Me chegou confundi. uma pergunta aqui pelo meu Facebook, perguntando assim, Ildinho, pergunta ao doutor Ramon para saber qual procedimento a ser adotado quando houver queda ou descarga de energia que ocasionam danos. Isso é muito simples. Muito simples, muito simples. É jurisprudência consolidada, pacificada, todos os tribunais. Inclusive, a própria Energisa Paraíba tem um procedimento próprio para requerer que seja restituído os bens que são queimados, que são danificados em detrimento de queda de energia da rede elétrica. Você pode ou ir no site da Energisa, juntar as notas fiscais dos produtos que queimaram, submeter isso para a Energisa via administrativa pelo site deles, e eles, no prazo de 90 dias, te respondem isso daí, te reembolsando tudo. E em caso você não sendo atendido pela Energisa, vá direto na justiça do juizado. Normalmente nunca queima mais de 40 salários mínimos de eletrodoméstico. Então, dá sempre para ir para o juizado, a gratuidade judiciária. Você entra com açãozinha simples de obrigação de restituição de dano, de perdas e danos, e você vai ser restituído com toda a certeza. A Energisa guarda um log, um registro, todos os momentos que houve queda, tensão elétrica, que ela é obrigada a juntar nos processos judiciais. Então, é uma ação simples, fácil e boba. Você não precisa nem de advogado. Você basta ir na porta do fórum, no juizado especial, leva seu documento de identificação, entrega lá para o servidorzinho do Tribunal de Justiça, ele dá entrada para você sem precisar de nada. Você não tem que dividir isso aí nem com o advogado. Show. Doutor Ramon, outra pergunta chega também pelo meu Facebook. O que fazer com um produto levado várias vezes para assistência que continua apresentando problemas? O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, seu parágrafo 2º, determina que qualquer produto que não tenha sido sanado em tempo hábil ou que não tenha sido solucionado, você tem o direito a pedir ou a devolução integral do valor que foi pago por esse produto, ou você pode pedir a restituição, aliás, o abatimento proporcional, ou seja, se o defeito só lesou, danificou metade desse produto, ou você pode pedir a substituição do produto. Basta você, da mesma forma, procurar ou o PROCON estadual, que é muito rápido também e hábil para resolver essas questões, ou você procura o juizado especial e consegue também. Doutor Ramon, a Magda está perguntando, estou afastada por conta que estou no grupo de risco. Quando eu voltar a trabalhar, a empresa pode me demitir? Não, de forma alguma. Ela está afastada, mas independente de qualquer coisa, a empresa tem que ter um motivo para demiti-la. Quero dizer, a empresa não pode simplesmente demitir a funcionária sem justa causa. Ou se demitir sem justa causa, respeite-se o período de garantia que foi conferido pela Lei 14.020, ou que se pague todos os débitos que deve a ela, respeitando-se todos os direitos trabalhistas. Outra pergunta que chega aqui. Quando posso me arrepender das compras que fiz via internet? Alguém comprou e não gostou do produto? Muito bem. O Código de Defesa do Consumidor, da mesma forma, não só pela internet, mas compras feitas por telefone ou WhatsApp. E nessa pandemia, muita gente está comprando também online. Entra no WhatsApp da empresa, entra no Instagram da empresa, faz a compra. 7 dias. O Código de Defesa do Consumidor te dá 7 dias para desistir por arrependimento. Ou seja, mesmo que o produto não tenha defeito nenhum, o produto está perfeito, sem defeito nenhum, mas você se arrependeu de ter comprado, você pode devolver até 7 dias. Lembrando que isso não se aplica para compras feitas pessoalmente. Entendi. Outra pergunta que chega também, direito do consumidor, dá um bom papo, viu? Que o que tem aqui, ele está dizendo, sou obrigado a aceitar o produto consertado e devolvido pela assistência técnica após 30 dias. Isso mais ou menos aquilo que o senhor falou, né? Após 30 dias, não. Mas dentro do prazo de 30 dias, infelizmente, se o produto foi consertado, tecnicamente, não houve dano nenhum. Mas se você verificar que o produto não voltou em condições iguais às que você comprou, você pode sim pedir a devolução. A questão toda o produto ele é consertado ou ele não é consertado. Se você submeteu a assistência técnica, subtende que ele vai ser consertado. Caso você perceba que você comprou, por exemplo, a TV, veio com o volume, o alto-falante da TV está meio ruim, submeteu a assistência, voltou igual, você pode submeter de novo, mas aí você já pode pedir a própria devolução do produto ou a substituição do mesmo. Pede outra TV, ou então vai para o juizado e bota na justiça, faz dinheiro. Entendi. Qualquer coisa, procure aí Carvalho e Casusa que resolve. Resolvemos rápido.
Adelima, boa noite. Me tira uma dúvida, porque eu estou trabalhando numa empresa e agora inventaram, no lugar de horas extras, voltaram um banco de horas. Isso é certo? Não. Durante a medida provisória de março, abril, houve um período aí de 90 dias em que se possibilitou a formatação de banco de horas, mas que a medida provisória não foi aprovada, não virou lei. Então, esse banco de horas só valeu para aquele período lá de pandemia, de março e abril. E junho, comecinho de junho. Mas só isso. Ou seja, se sua empresa não tem a previsão de banco de horas pela Convenção Coletiva de Trabalho a que você está regulamentada, você trabalha onde? No comércio, trabalha na rede de hotelaria, qual é o seu ramo de atividade? Cada ramo de atividade tem um banco de horas diverso. Por exemplo, enfermaria pode trabalhar, pessoal de saúde pode trabalhar 12 por 36, o pessoal de segurança também pode trabalhar 12 por 36, 24 por 72, depende da formatação. Mas comércio não tem banco de horas nesse sentido, não. O banco de horas ele tem que ser assinado e concordado por todos os funcionários. Eu acho que é Alan, não sei. Ele dizendo... boa noite. Meu filho é autista e estou tentando o auxílio BPC. Porém, o INSS aí não completa a frase. Acho que ela não está conseguindo, né? Autismo é uma das situações em que o INSS concede necessariamente a concessão do auxílio da aposentadoria por invalidez. Se você está tendo problemas para conseguir isso daí, o INSS está negando, procure de fato um advogado de sua confiança e peça que seja feito um laudo, uma perícia pela a Justiça Federal, que certamente e prontamente você terá seu pleito atendido. Ou seja, deixa eu dar uma dúvida. Se você estiver precisando de advogado, Carvalho e Casusa resolve tudo. Eu estou dizendo... Fale lá aqui, ó, Carvalho e Casusa, se estiver precisando de advogado, ele resolve isso. Doutor Ramon, chegou outra pergunta aqui, dizendo assim, Ildinho, pergunta ao advogado, quando deve ser feito o pagamento das férias do empregado? Porque eu entrei de férias, mas ainda não recebi o terço das férias. Isso é correto? Não. O terço de férias deve ser pago sempre antes de começar as férias. A empresa tem que pagar o terço constitucional de férias antes de iniciar o período de férias, período de férias. Você voltando dessas férias tem que ser pago no contra-cheque subsequente ao valor das férias integrais, sem problema nenhum. Lembrando, Nildinho, que para quem está de férias, você tem um período até 2 anos para tirar as primeiras férias, tá? Você trabalha o primeiro ano, quando acaba os primeiros 12 meses de trabalho, a empresa tem mais 12 meses para frente para escolher quando vai te conceder essas férias. Fica a critério da empresa, né? A critério da empresa. Tem uma data limite para cada funcionário, mediante a contratação, mas até essa data limite tem 12 meses depois, a posteriori. Mas, como é que fala? Para tirar as férias, ele já tem que tirar obrigatoriamente com o terço de férias depositado na conta dele. É porque tem gente, quando chega faz um ano de trabalho... Já quer receber. Pensando, eita, esse ano eu tiro férias, esse ano eu tiro férias. Pois é. Pensando, né? Não necessariamente. A maioria das empresas que eu conheço, sempre... Eu advogo para 38 empresas aqui na Paraíba. 90% delas dão férias no segundo ano, quando chega quase no limite. Aí depende também muito a critério da necessidade da empresa, do empregador, também, né? da disponibilidade desse funcionário. Se o funcionário for um bom funcionário, né? Não dá férias nunca. O patrão gosta, tal, faz um acordinho e dá tudo certo. Alan está perguntando, depois manda aí o endereço do doutor. Alan, aqui eu fixei, ó, Carvalho e Casusa.dv, o Instagram do escritório, você pode entrar em contato com lá, né, doutor? Isso. Só deixando claro, Edinho, a ideia dessa live é, de fato, prestar serviço à população e esclarecer. Mas lá nesse Instagram aqui da gente, você pode ir lá seguir a gente, pode fazer qualquer pergunta, qualquer dúvida. A gente tem uma equipe à disposição 24 horas para responder isso mesmo. Não é um Instagram comercial, não é um Instagram corporativo, é um Instagram de serviço. E a gente está lá para prestar assessoria, para tirar dúvida. Então, qualquer dúvida, Ildinho, pode adicionar a gente lá, perguntar. A gente tem o maior prazer em explicar e responder. Ótimo. Doutor Ramon, outra dúvida sobre a questão do direito do trabalhador. O empregado que possui faltas injustificadas perde o direito a férias? Não é que perde o direito às férias. Para cada falta injustificada, você perde um dia de férias. Eu tenho até uma situação muito curiosa de um cliente meu, que ele faltou, acho que no ano, 23 dias. E aí, quando chegou no ano seguinte, para tirar as férias, Ildinho, ele só tinha 7 dias de férias para tirar. E aí foi calculado lá as férias dele, deu uma mixaria, porque ele recebeu, no caso, menos que um terço, e não entendeu porque tinha ficado sem as férias. Mas isso é uma coisa que ninguém considera. Toda vez que você falta na empresa, você perde primeiro o domingo, que é pago. Ou seja,
A sua falta, a primeira falta semanal é descontada em dobro. Você perde a falta e o descanso semanal remunerado, DSR. Além disso, essa falta vai ser contabilizada a menor para o cálculo de suas férias no ano subsequente. Então, quando você está faltando, você está perdendo 3 dias para cada dia que você falta. Tá lascado. Tá lascado. Você perde o dia que você faltou, você perde o domingo da semana que você faltou e você perde um dia de suas férias. Então, falta, na verdade, injustificada é uma falta grave. Inclusive, a empresa pode até te advertir. Se você for reincidente na conduta de faltar, a empresa pode te dar uma advertência formal e até formalizar uma demissão por justa causa. E que complica sua carteira, né? Não complica a carteira, Eudinho, porque hoje é proibido botar na carteira o motivo da dispensa. Não chega a complicar a sua vida, mas você vai perder seguro-desemprego, você vai perder o saque do FGTS, você vai perder como é que fala? A multa dos 40% do FGTS. Então, assim, muito embora não prejudique a sua imagem na carteira, porque hoje é proibido a famosa sujar a ficha, né? Chamava sujar a carteira, mas você acaba perdendo uma pilha de direitos que são importantíssimos, né, para o trabalhador que já ganha tão pouco, né? É verdade. Está aqui com a gente o Fábio Gabriel, obrigado. O pessoal do Sindicato dos Motos, né, dos motociclistas aqui de João Pessoa, parabenizando a gente pela live. O Jô Lima muito também. Obrigado. A Cris Lima, o Jordão, muita gente aqui ligada com a gente. Doutor Ramon, outra pergunta. O Cláudio quer saber, posso vender minhas férias e se o meu empregador me obrigar a vender as férias completas? Pode ou não pode? Veja bem, as férias, elas tecnicamente têm que ser gozadas, têm que ser tiradas. O empregador pode tentar fazer um acordo de comprar até 2/3 dessas férias, no máximo, com o empregado. Mas isso não pode ser obrigado. Isso é uma liberalidade dos dois. Se o empregador não quiser comprar as férias, ele não é obrigado. Ele pode dar as férias integrais, mandar o funcionário para casa e passar os 30 dias em casa com 1/3 e as férias. Mas isso não é uma obrigação. Agora, caso ele queira vender e o empregador queira comprar, ele pode vender até 20 dias de 30. Entendi. O Gildo Caps. Doutor, o meu contrato de trabalho foi suspenso por 180 dias. Esses 180 dias conta no tempo de trabalho quando eu for demitido? Conta, claro que conta. Ele vai ter, o tempo de trabalho vai ser contabilizado normalmente. Ele teve o contrato de trabalho suspenso, mas a relação de trabalho não foi extinta. Então, muito embora ele tenha, por exemplo, de março para agosto agora, tendo o contrato de trabalho suspenso, as férias dele vai contar 12 avos. O 13º também vai contar 12 avos, umas férias completas, e o 13º completo. O que ocorreu no período de suspensão, Ildinho, é que não há a obrigatoriedade, no período em que o contrato de trabalho esteja suspenso, de pagamento de INSS pelo empregador. Certo? Ou seja, ele não vai pagar o INSS, mas o funcionário pode recolher como contribuinte facultativo. Mas tempo de trabalho não alterou nada. Entendi. Pessoal, outra pergunta sobre o direito do trabalhador. Qual o prazo para pagamento do salário? Porque eu trabalho numa empresa e a empresa já passou mais 10 dias do que é aceitável, mas diz que está dentro do prazo. Isso é normal? Desculpa, Eudinho, repete a pergunta que eu... Então, assim, qual o prazo para o pagamento do salário? Porque a empresa que eu trabalho já faz mais de 10 dias. Do salário mensal? Salário mensal até o 5º dia útil do mês seguinte. Não tem erro para isso daí. Começa o mês, primeiro dia útil da semana, começa a contar, deu o 5º dia útil, esse é o limite. Se a empresa, por exemplo, vamos calcular aqui para setembro. Deixa eu pegar aqui meu calendário. Só um segundinho, tá, Idinho? Ó, aqui em setembro, vamos lá. Primeiro dia útil vai contar terça-feira, certo? Dia 1º. Conta 1, 2, 3, 4. Dia 7 de setembro vai ser o último dia para pagamento de setembro. Então, se você não receber até o dia 7 de setembro, você pode procurar também a Justiça do Trabalho ou o Ministério Público para denunciar, porque o salário ele é inalienável, tem que ser pago no prazo. Agosto, por exemplo, o dia 1º começou dia 3, 1, 2, 3, 4, 5. Agosto, por exemplo, o pagamento do salário, sabe, não teve um feriado, não foi na primeira semana de agosto? Em agosto, primeiro, o salário, o último prazo para ser pago foi dia 10 de agosto. E em setembro será dia 7.
Mas todo mês vai variando, mas sempre é o 5º dia útil do mês. O pessoal está dizendo aqui, a Adriana, tira a faixa da cara do advogado. Qual a faixa, hein? É porque a pergunta, às vezes, fica aqui no meu rosto. Ah, tá. Pimenta doce. Dúvida. Se o funcionário na carteira estiver assinada com um cargo e na empresa ele faz várias funções, inclusive o que está na carteira. E aí? Aí é considerado desvio de função. E aí tem que verificar se a função que ele está sendo desviado é uma função que remunera maior ou menor. Se for uma função que remunera maior, ele pode entrar na justiça para pedir a equiparação salarial e receber os salários retroativos. Lembrando que as pessoas às vezes confundem. Se você não tem a capacidade técnica de exercer a função que você está sendo designado a fazer, você tem que se negar. Porque, por exemplo, tem gente que trabalha numa empresa e o patrão quer que ele vá trabalhar no poste, como eletricista. Ele não tem qualificação técnica para ser eletricista, ele não vai ter salário equiparado. Tudo que ele fizer pode ser contabilizado para fins de responsabilidade pessoal, criminal, caso, por exemplo, ele mate alguém eletrocutado. Então, você não pode, por exemplo, trabalhar como advogado, trabalhar como médico, trabalhar como engenheiro, trabalhar como eletricista, trabalhar como uma função que exija uma qualificação técnica específica. Se, por exemplo, você trabalha numa empresa de eletrotécnica e ele manda você instalar fios elétricos na casa da pessoa, você não é eletricista, você não é regulamentado, você não tem certificação para realizar a atividade. E se você realizar, você vai estar potencialmente colocando a vida de pessoas em risco. Então, você pode simplesmente se negar para o seu empregador a realizar o serviço porque você não é capacitado para aquilo. E se você for para a justiça, você não vai receber equiparação porque você não é eletricista. Mas, se você, por exemplo, trabalha como faxineira numa empresa e executa diariamente a função de caixa, você pode pedir as diferenças salariais, sim. Ou se você é vendedor, mas trabalha na prática como gerente, você pode pedir uma equiparação salarial, pode pedir a quebra de caixa e os direitos que estão inerentes. Inclusive a pergunta de Lila. Eu sou atendente na carteira e minha função na empresa é de garçonete. Isso está certo? Na verdade, é até muito bom, porque garçonete recebe uma série de outros benefícios e se regula pela regulamentação da Convenção Coletiva de Hotelaria e Turismo. Então, você tem até uma margem salarial melhor. Se você for procurar na Convenção Coletiva, for para a Justiça do Trabalho, você vai ter uma série de direitos que você nem imagina aí. Por exemplo, descanso no domingo, a carga de trabalho menor, salário um pouquinho maior, as gorjetas incorporadas na contabilização das horas extras, do 10º, DSR, tudo. Francisca está lá em São Bento acompanhando nossa live, André Lima também, a Mônica. O Wellington Fernandes. O Wellington Fernandes, acho que ele é da Manaíra, né? É o diretor de jornalismo da TV Manaíra. Guapo Energia Solar dizendo que meu vereador, olha, eu sou seu vereador aonde? Vamos ter eleger, Dinho. Oh, Tem meu suporte também. Opa, e o suporte financeiro que é importante também. Outra pergunta aqui sobre direito trabalhista. Sai do emprego. Quanto tempo tenho para procurar meus direitos na justiça? 2 aninhos. Depois da relação de trabalho extinta, você tem até 2 anos para procurar a Justiça do Trabalho e ter seus direitos assegurados. A Lili está dizendo que ela recebe um salário comercial e não como garçonete. Ela tem que procurar o patrão dela para tentar verificar, ou ela tem que ir para a justiça e pedir a equiparação. Tá errado. Caso de desvio de função. função. É desvio de função, porque o que acontece é o seguinte, ela tá... Eita, desculpa. Teve um pequeno acidente aqui. Ela está recebendo pela Convenção do Comércio, mas tem que receber pela... Mas vem cá, se ela puder responder aí, qual é a função que ela executa de fato? Ela trabalha de fato como garçonete ou ela trabalha de fato no comércio? A carteira dela tem como atendente, mas ela de fato é garçonete. Então ela tem que receber como garçonete, receber gorjeta, 10% do valor das mesas, que já está incorporado, todos os direitos assegurados ao pessoal que trabalha no ramo de hotelaria e serviço como garçonete, restaurante e bar. Tem uma convenção coletiva de restaurantes e bares, que inclusive prevê um salário até maior. Eu não tenho de cabeça aqui de quanto é, porque depende de cada convenção, mas eu acho que é uns 1.200 e pouquinho. Olha, na carteira entendi. Atendente, tá vendo? Pois é, justamente o contrário. Ela botou atendente porque é mais benéfico para o empregador assinar a carteira como atendente, que tem regras salariais mais brandas e salário menor. Mas ela deveria receber como garçonete. Entendi. E ela pode procurar isso aí para ter seus direitos restabelecidos. Doutora Joana Dark, que é da Delegacia da Infância e Juventude, um beijo para a senhora, meu amor. Saudades, delegada forte no direito aí do ECA, viu? Aí não brinque, não. O Hernando do Sindimoto, aqui é danada, viu?
O Tamo junto. Eric Barros Soares, a Cremilza e Fabiano do Bairro das Indústrias. E, ó, Gil Copos, acho que a gente já falou. A Neide, eu trabalhei quase 10 anos na prefeitura de João Pessoa. Fui demitida em dezembro de 2018, mas como tinha férias pactuadas e folgas do TRE para tirar, ficou como se tivesse demitido em janeiro. Eu vou, né, no caso específico dela, eu vou pedir o seguinte, Ildinho. Tem como tu mandar essa documentação toda para o nosso Instagram, para que eu possa tentar fazer uma análise do que está acontecendo aí, para poder dizer, porque eu confesso que nesse caso de prefeitura tem muitas regras, portarias das mais diversas, e eu tenho que ver a papelada, porque eu tenho que saber como foram pactuadas essas regras. Então, Neide, faça o seguinte, entre nesse manda Instagram, tudo, carvalhocasusa.adv. Se ela quiser fazer isso agora, minha sócia está aqui do meu lado, já vai dando uma pesquisadinha para já colocar isso para ela responder, vai responder ao vivo ainda. Olha aí. Se ela tiver como mandar a portaria, que ela está vinculada, inclusive ela é especialista em direito sindical. Minha sócia trabalha para o Sindicato Tavares, é muito boa nesse quesito. E aí ela manda uma documentação, a gente já analisa direitinho, ela vê a portaria que ela está sendo regida, e a gente já vê quais foram os acordos de horário de trabalho que teve, para ver se vai incorporar ou não, para fins de aposentadoria. Show. A Maria Dantas, sobre hora Ela não gosta que eu fale, que minha sócia é muito tímida, mas minha sócia é Leilane Casusa, uma menina belíssima, que eu tive o prazer de conhecer e que está caminhando nessa guerra comigo. Um beijo, Leilane. Um beijo para tu. Maria Dantas, sobre hora extra, quanto tempo eu posso ir atrás? 2 anos, igual. Todos os seus direitos trabalhistas, você pode persegui-los até 2 anos depois de extinta relação de trabalho. Lembrando que vai decaindo. Se você trabalhou 10 anos, você vai poder pedir sobre os últimos 2, mais 2 anos integrais. Entendi. André Lima está dizendo que o debate está muito bom. Parabéns os dois, muito bom mesmo. Obrigado, André. Obrigado. Ó, o Cindy Motos, Adanildinho, tem empresa que contrata o motoboy como MEI só para enganar a fiscalização. Absolutamente ilegal. Fraude da mais barata, por assim dizer. E deixo aqui meu sincero repúdio às empresas que contratam cabeleireiro, motoboy. Esse pessoal é muito alvo disso, pedreiro. Também está acontecendo muito hoje de pedreiros terem que abrir MEI para poder receber, pedreiro, motoboy, cabeleireiro. Isso é fraude, ainda mais puro e simples para tentar fraudar a relação de trabalho. Mas olha, confesso que na Justiça do Trabalho isso aí derruba facinho. Então, Sindimotos, sindicato aí dos motociclistas de tudo. Não abra MEI. Não abra MEI. Entre aí no Carvalho e Casusa, vai lá, tire suas dúvidas, procure aí uma assistência jurídica que aí o pessoal resolve. Ó, o Alisson está dizendo, meu chefe diminuiu o meu serviço e eu passei a ganhar menos. Ele está me forçando a pedir demissão. O que fazer? É perseguição. Primeiro, seu salário é irredutível. Você não vai receber menos, não pode receber menos. Se você recebeu um salário a menor, você pode procurar, da mesma forma, a Justiça do Trabalho, rito sumaríssimo, ou pode procurar o PROCON, ou o PROCON não, desculpa, o Ministério Público do Trabalho. E você tem certeza que todo o salário que foi pago a menor vai lhe ser restituído facinho na Justiça do Trabalho. Ótimo. Outra pergunta aqui agora de uma mamãe que está gestante. A partir de que momento a trabalhadora gestante não pode ser demitida? Por favor, Ildinho, não diz meu nome. Tá bom, olha, não vou dizer. A garantia da grávida vai desde o momento que ela comunica à empresa que está grávida até 5 meses após o nascimento da criança. Lembrando que ela pode, às vezes, 1 mês antes do trabalho de parto, mediante atestado médico, já entrar em garantia. E tem um detalhe, ou seja, ela vai ter o menino vai completar 5 meses, ela ainda vai estar na garantia. Se ela foi beneficiada com um desses benefícios do governo, da suspensão e da redução, ainda vai ter, após o nascimento do menino, a garantia da estabilidade da suspensão e da redução somadas após os 5 meses. Ou seja, vamos dizer que ela teve 4 meses de redução. Engravidou. Ela vai engravidar, vai ter o menino, vai passar todo esse período com estabilidade, vai parir o menino, vai passar 5 meses com estabilidade, e depois disso, Edinho, ela vai ter mais 4 meses da Lei 14.020, relativa à pandemia Covid-19. Entendi. Olha, chegou outra pergunta com relação a isso. Vamos embora. Ildinho, a empresa não sabia que eu estava grávida e me demitiu. O que acontece nesse caso?
Nada. A empresa só tem a responsabilidade de conferir a você estabilidade por gravidez, caso ela seja informada. Se você foi demitida sem essa informação ter chegado à empresa em tempo hábil, não tem má-fé da empresa nesse caso, não tem nenhuma violação. Infelizmente, nesse caso, é um fortuito, você não vai ter essa estabilidade, infelizmente. Entendi. Tem que haver a comunicação. A Sônia está dizendo, Sônia Santiago, estou procurando um advogado com especialidade no INSS. Achou. Carvalho e Cazuza tem, viu, Sônia? Inclusive, minha sócia, Leilane, trabalhou quase 6 meses nesse ramo justamente de previdenciário. Ela é excelente nessa matéria. Manda pra gente que o que a gente puder fazer para ajudar, estamos à disposição. O Bruno está dizendo, meu pai está no auxílio-doença com câncer, sendo que foi transformada por aposentadoria permanente para ser revisada de 2 em 2 anos, sendo que deu cessado e não entra mais dinheiro já faz 2 meses. Ele tem que pedir uma nova... Tem no site do INSS as regrinhas para você pedir de volta, que seja concedido. Mas, geralmente, quando o INSS nega administrativamente, tem que ir para a Justiça Federal. Como é que está a situação do câncer do seu pai? Já foi remisso? Ele ainda continua com câncer? Como é que está? Mas, em todo caso, tem que passar por uma perícia. Se o médico do INSS entender que ele continua incapacitado para o trabalho, ele continua aposentado tranquilo. Então, precisando, se você quer qualquer dúvida, falar aí na Carvalho e Souza, que eles dão mais detalhes. Ó, ela está dizendo, estou em período de experiência. Se eu ficar grávida, tenho direito à estabilidade? Sim, claro. O período de experiência, o período de experiência é de 30 dias ou de 90... Não, um período de experiência. E o Dinho, me dá 2 minutos para te responder essa. Tá, Tu então... verifica para mim, Leilane, por favor. Se gravidez gera estabilidade no período de experiência. Infelizmente, tem hora que a gente não sabe. Não, sem problema. Minha sócia vai verificar isso aqui para te passar a informação mais precisa. A Temi está dizendo que o senhor disse lá, caso seja indeferido, ele recorre à Justiça Federal. Aquela questão do coisa. Perfeito. O Bruno está dizendo que o pai dele continua na quimioterapia. Não, tranquilo. Basta você pedir isso aí na Justiça Federal, facinho, às vezes nem marca perícia, já defere. Isso aí é coisa fácil de resolver mesmo. Então, Bruno, qualquer coisa, Bruninho, Carvalho e Cazuza tá aqui, o Instagram fixado, pergunte lá a ele, Dr. Ramon. E como é o nome da sua sócia? Mari? Leilane Cazuza. Leilane Cazuza e Dr. Ramon resolve. Carvalho e Cazuza. Ó aqui, Ildinho, a minha sócia acabou de trazer aqui para mim que no contrato de experiência vai ser garantida a estabilidade, sim. Se você engravidar durante o período de experiência, parabéns. Você acabou de ganhar 9 mais 5, 14 meses de trabalho assegurado. Ei, mas por favor, não faça isso não. Não, gravidez, não pensa nisso não, né? Gravidez, mas não é só gravidez, não. Tem outras situações também. Por exemplo, você contrata alguém, essa pessoa é chamada para mesário, o tempo que ele vai estar lá vai ser escusado. Se você for chamado para o exercício militar, você vai passar 1 ano no exército e da empresa, recebendo os 2. Não um salário, mas já aconteceu inclusive até com minha mãe. Minha mãe contratou um menino como menor aprendiz, ele foi chamado para o exército, estabilidade de 1 ano. Enquanto ele ficou no exército, teve que se pagar, não salário, porque ele não está trabalhando, mas paga 10 férias, paga tudo. Entendi. Pimenta doce. O funcionário se acidentou indo trabalhar a caminho da empresa. Ele tem direito a uma indenização? Tem e não tem. Não. O acidente fora do local de trabalho não é considerado como um acidente de trabalho. A não ser que ele esteja trabalhando, que seja precisamente no caminho estrito que ele usa para chegar no local de trabalho e no horário correspondente ao caminho de trabalho. Inclusive, a Justiça do Trabalho tem uma orientação jurisprudencial, um OJ, que determina que isso tem que acontecer 15 minutos antes ou depois do horário que ele entra no trabalho ou sai. Se o acidente de trabalho da moto, por exemplo, foi no caminho para o trabalho, 15 minutos antes de entrar, ou 15 minutos depois, vai considerar não como acidente de trabalho, porque senão gera indenização, mas ele vai ser encostado pelo INSS. Mas não chega a considerar como indenização para acidente ocupacional, mas conta para fins de auxílio doença. Entendi. O Bruno está perguntando, procuro quem você falou, Ildinho. Aqui, ó, Bruno, Carvalho, Instagram, @carvalhoecazuza.adv. Tá fixado aqui, ó.
A Grazi está dizendo, muito boa live. Parabéns ao doutor e doutora Leilane pela bagagem de conhecimento. Obrigado. Lucas Milgrau está dizendo, Ildinho, você deixar pulando minha pergunta. Ô, Lucas, desculpa, mas faça aí de novo, por favor, que eu vou trazer aqui na hora. Não, A, tá dando muita gente no Instagram. A Luciana Machado, se uma pessoa pedir demissão e cumpriu o aviso prévio de 30 dias, mas tem 15 de férias dentro, como fica esse aviso? O aviso só começa a contar do retorno das férias. Por exemplo, se você começar a tirar férias agora dia 1 e a empresa lhe demitiu, você tem que, quando voltar das férias, começa a contar o aviso prévio. Lembrando que para cada ano trabalhado, adiciona 3 dias no aviso prévio. Então, se você tem 10 anos de empresa, você tem um aviso prévio de 60 dias. Certo? Se você tem 20 anos de empresa, 90 dias, e assim por seguinte. Entendi. A Sônia Santiago, tenho 56 anos, estou com efizema pulmonar, tenho 14 anos de contribuição. Tem direito, acho que à aposentadoria, né? Com toda certeza, Sônia. Procure, como eu falei, um advogado de sua confiança, que você vai poder requerer esse benefício na Justiça Federal e certamente será configurado. Até porque do enfisema pulmonar, de fato, traz um cansaço e uma indisposição muito grande. De fato, você tem uma incapacidade para o trabalho. Nem se preocupe que você, procurando um juiz federal com o mínimo de bom senso, vai ser aposentado. Então, Sônia, se você não tem um advogado, eu tenho um de confiança, viu? Doutor Ramon. Ainda Carvalho e Cazuza aqui, advogado. Você precisar nesse Instagram aí, você resolve tudo. Doutor Ramon, outra pergunta sobre o trabalho noturno. Certo. Sou gari e trabalho à noite. Quer saber qual é o adicional devido pelo empregador? O que tem o direito? A partir das 10 horas da noite, você tem direito a 20% a mais a título de adicional noturno, até as 6 horas da manhã. Ou seja, você vai calcular o valor da sua hora trabalhada e somar 20% para fins de cálculo de incorporação. E se você quiser somar isso daí para ver quanto dá, você manda lá uma mensagenzinha no nosso Instagram, que junto com minha sócia, quando a gente terminar aqui, ou até no máximo amanhã, a gente calcula esse adicional noturno e manda para você. Só para fins de que você saiba de quanto de dinheiro você está de fato perdendo. O Diego Pereira está dizendo, eu trabalhei em 2018 e 2019, já tirei PIS esse ano, mas tiro FGTS também esse ano ainda? Só uma vírgula, desculpa aí, Dinho. A Temi está falando aqui que ela é de Souza. Aí eu tive que parar porque eu fiquei emocionado. No sentido de que eu passei 5 anos naquela cidade me formando na UFCG. Então, provavelmente a Temis, né? Ela deve conhecer todo mundo lá que eu conheço, que se formou junto comigo. Ela está gostando muito da live, viu? Que bom, Temis. Fico muito feliz. Temis. Então... É porque o pessoal que se formou em Souza saiu arrochado. É verdade. A faculdade lá é uma faculdade excelente, formou uma equipe, um pessoal maravilhoso. O Diego Pereira está perguntando, trabalhou 2018, 2019, ele tirou o PIS esse ano, ele está perguntando se tirou FGTS também. Olha, agora tem uma flexibilização enorme em relação ao FGTS. O aplicativo Caixa Tem está liberando aí R$1.000, 1.040 de FGTS para todo mundo que tem saldo de FGTS e está dando a opção no próprio site da Caixa para você fazer os saques à vontade. Então, o FGTS, hoje em dia, bem dizer, é dinheiro na conta. Pode usar à vontade. Não tem mais esse mistério todo, não. A Abel está dizendo, trabalhei 5 anos em uma casa e agora dei entrada na aposentadoria. Descobri que eles não pagaram o INSS. Só assinou a carteira. O que devo fazer? Olha só, eu tenho até um caso, Ildinho, muito sério de uma antiga cliente minha com essa questão. Ela trabalhou 12 anos na antiga Grapete, Coca-Cola, sei lá o que tinha aqui. E quando chegou para a fim de aposentadoria, viu que a empresa não tinha contribuído. Nesse caso específico, só quem vai poder resolver o seu problema é a Justiça Federal, que vai poder contabilizar esse tempo. E mesmo assim, você vai ter que provar que trabalhou. Ou seja, tem que ter contra-cheque, tem que ter qualquer indício de prova material, prova mesmo que você trabalhou, para a Justiça contabilizar isso como tempo de contribuição. E mesmo assim, o gente tem outro problema. Mesmo você ganhando, o STF está deixando toda essa matéria em suspensão. Todos os processos que tentavam fazer o complemento do tempo previdenciário pela Justiça Federal, sem de fato a contribuição, estão em sobrestamento até uma decisão do STF. O que eu quero dizer? Você vai ganhar em primeiro grau aqui na Paraíba, tanto que eu já ganhei vários processos assim. Você vai ganhar no TRF, em nível de Recife, mas o STF ainda está decidindo se vai contar esse tempo para fins de contribuição ou não. Porque, em tese, você tem 2 anos para botar a empresa na justiça.
E aquela velha história, que o direito não socorre aos que dormem. Passarinho que come o verme é o que acorda cedo. Então você não pode, 20 anos depois, 30, procurar a justiça do trabalho, porque senão você poderia potencialmente colocar qualquer pessoa na justiça, alegando que trabalhou em qualquer canto, 20 anos atrás, contar ali 20 anos de contribuição de serviço. E isso nunca tem existido, porque a empresa já fechou, já mudou de canto, não existe. Então, existe uma problemática seríssima nessa questão, que é a diferença entre a fraude e a verdade. Então, você, para conseguir contabilizar, tem que ter prova material mesmo, contra-cheque, tem que ter extrato de banco mostrando o depósito dos salários do tempo. É bem complicado, mas ganha. Agora tem que esperar ver se o STF vai concordar ou discordar disso daí. A Crenilza está dizendo, posso trabalhar numa empresa e estar com carteira assinada em outra, sendo do mesmo dono? Deve. Ah, como é? Desculpa. Ela está dizendo que posso trabalhar numa empresa e estar com carteira assinada em outra, sendo do mesmo dono. Não, você tem que trabalhar para a empresa na qual você está com o CNPJ localizado. Por exemplo, se você trabalha numa empresa em tal localização, você tem que estar com a sua carteira assinada para aquela empresa. O dono pode ter 20 milhões de empresas. Cada empresa é uma pessoa jurídica diferente, com regras e um vínculo entre elas. A não ser que elas façam parte de um grupo empresarial, e aí vai ser outra questão. Entendi. O Adam Everton, que é lá de Mata Redonda. A Temi está dizendo aqui que a mãe dela foi professora, mas ela diz que não é da nossa época, ela está dizendo. Entendi. Sônia Sanzeno, vai procurar, doutor. Procure. Amém. Luana Albuquerque, boa noite, boa noite. Meu marido trabalhava em uma empresa terceirizada, aí disseram que abriu falência. Meu marido já botou na justiça. Quanto tempo dura para receber as contas? Que já faz 1 ano que está na justiça. Olha, eu tenho um processo meu 2013 que ainda estão caminhando. Então, assim, depende muito. Se a justiça for rápida, a vara for rápida, se o direito for certo, se houve recurso, não houve recurso. Mas eu vou colocar aí, entre 6 meses e 25 anos. Eita, então paciência. Não conto com esse dinheiro agora. Vamos deixar a longo prazo. Não conta. A Pimenta Doce está perguntando de novo, que bem a Pimenta Doce está participando, gostando da nossa live. Esse adicional noturno, mesmo sendo as 8 horas trabalhadas, passando das 10 da noite, exemplo, quem trabalha no shopping que fecha passando das 10? Das 10 às 11, das 10 à meia-noite, vai contar de 2 horinhas todos os dias. Isso parece pouco, dá 3, 4 reais, 8 reais por dia. Quando você coloca 3, 4 anos de trabalho, vira R$1.500, R$2.000. O Wellington Júnior perguntando, com quantos anos eu tenho direito de receber o PIS? Depois da primeira vez que você assinou a carteira, a regra do PIS é que você vai ter direito depois do 5º ano de carteira assinada, pelo menos com contribuição de 1 mês por ano. Por exemplo, se você assinou sua carteira a primeira vez aos 18 anos, você vai ter seu primeiro PIS aos 23. E assim, depois, todo ano, você vai tendo, contanto que você trabalhe no ano anterior pelo período mínimo de 1 mês. Entendi. A Beth Maria está dizendo, trabalhei 7 anos e 7 meses e minha rescisão foi só 2.300. Não tem como saber só dando esses dados. Mas se você mandar para mim o teu cálculo de rescisão, eu posso recalcular e ver se está correto. Agora sim, olha, não é porque você trabalhou 10 anos na empresa que sua rescisão vai dar 200 mil, não. Se a empresa pagava todo ano o 10º, pagava todo ano as férias, sua rescisão vai ser o valor real. Agora, pelo valor, foi pedido demissão? Ou foi demissão sem justa causa? Que foi a rescisão. Aí então, ela também não explica, entendeu? Porque eu acho que no caso dela foi descontado o aviso prévio, para dar um pouco. Mas o correto de dar assim para 7 anos é uma média, né? Não é o correto. Uma média é de 3, 4 mil reais, no mínimo aí. Então, Beth Maria, procure aqui Carvalho e Cazuza, .dv, esse Instagram que está aqui marcado. Doutor Ramon vai tirar todas as suas dúvidas. É importante você ter a rescisão do documento, né? Para ele dar uma checada, examinar os papéis. Isso. Simone Santos Oficial, obrigado pelo carinho. Verônica está dizendo menino de ouro, um beijo. O Terto. Obrigado. Terto Edivaldo. E o Dinho, eu trabalho em uma empresa, vai fazer 4 anos. Fui ver se tinha direito ao FGTS, aí descobri que nunca foi depositado nada. Isso é certo? Óbvio que não. Nesse caso específico, bem facinho. Vai na Justiça do Trabalho pedir que seu FGTS seja depositado.
E assim, o FGTS representa 8% do salário. Ou seja, dá quase R$ 96 por mês, se for salário mínimo. Para quem recebe R$ 5.000, R$ 4.000, isso chega a quase R$ 300 por mês, 400. É muito dinheiro. Inclusive, assim, esse FGTS, na verdade, é um direito que te assegura justamente o teu desemprego. É o fundo de garantia. É com esse dinheiro que você vai poder comprar uma casa própria, usar para Minha Casa Minha Vida, fazer qualquer outra coisa. Então, assim, vai atrás enquanto tem tempo para que você tenha seu direito assegurado. Isso foi uma briga de Getúlio Vargas, passou 30 anos para conseguir incorporar o FGTS. Não abra mão dele. Então, na dúvida, procura aí Carvalho e Casuso que tira tudo. Doutor Ramon tira, né, doutor Ramon? Isso aí. Ó, a Lília Fernandes. Só tem um domingo no mês, é uma folga na semana. E uma folga na... Não é? Só tem um domingo no mês, é uma folga na semana. A categoria é hotelaria, tá correto? Infelizmente está. A Convenção de Hotelaria determina que as folgas do pessoal que trabalha nesse ramo de hotelaria e restaurante, ela vai ser um domingo por mês e os outros 3 domingos durante a semana. Por mais duro que seja, é a escolha de quem trabalha no ramo. Lucas Milgrau, me perdoe, mas é porque são tantas perguntas, mas refaça de novo a que você quer, bota aqui na caixinha de perguntas, não faça aqui que eu lhe darei atenção. Me perdoe se a sua pergunta passou. A Cremilda está dizendo, sou frentista, minha carga horária de trabalho é de 8 horas corrida. Trabalho 3 domingos e folgo 1. Porém, não recebo os domingos que trabalho. É certo eu não receber os domingos trabalhados? Não, o domingo tem que ser pago, o descanso semanal remunerado. E se você trabalhar no domingo, você tem que ser pago a título de hora extra. Tem que ser pago as horas do dia, 50% adicional. Então, se você está recebendo no domingo o horário normal, tem que receber as horas extras do domingo. Pronto. Entendeu, Cremilda? O Fábio é obrigado a fazer 2 horas extra. O empregado pode se recusar a fazer hora extra? Olha, não. Ele não pode se recusar a fazer hora extra. Agora, essas horas extras não podem ser habituais. Se a empresa está te obrigando a fazer hora extra todos os dias, isso significa na prática que ela tem que aumentar a equipe. Então, veja bem, você é obrigado a trabalhar em regime de hora extra, sob pena de trazer prejuízo para a empresa de fato. Mas se você está trabalhando e sempre tem a recorrência dessa hora extra, todos os dias, dia sim, dia não, a empresa tem que reestruturar e adicionar gente para trabalhar para que se evite. Mas a hora extra é uma garantia do empregador para que ele também não seja pego de surpresa em situações excepcionais. Mas a hora extra, ela é uma situação excepcional. Ela não pode ser categorizada como uma regra para o trabalhador. Senão era contrato de trabalho e aí tem que ser incorporado. É verdade. A Lídia está perguntando qual o valor referente ao salário família para quem recebe um salário mínimo. Vou verificar para ti o valor de 2020. Tu verifica para mim, por favor, Leilani. O valor do salário família para esse ano. Olha, ano passado era R$29, 29 e pouquinho. Me dá 10 segundinhos que eu vou verificar o valor para ti agora. Pronto, tem outra pergunta aqui. Ildinho, pergunta ao doutor Ramon, qual a diferença entre insalubridade e periculosidade? Insalubridade, o salário família está R$ 48,62 para cada filho. De até 14 anos. Ou inválido. Olha, entendeu aí a questão da salário família? Só é devida em remuneração não superior a 1.455 no valor de 48,62 por filho. Em relação à periculosidade e insalubridade, é uma diferença meramente técnica. Insalubridade é quando você trabalha com materiais químicos, quando você trabalha com ácidos, quando você trabalha com materiais de risco biológico, por exemplo, em hospital, você trabalha com risco de contaminação biológica por qualquer bactéria, vírus. Quando você trabalha na indústria química, que trabalha com petróleo, com gases, você ganha insalubridade. Quando você trabalha com materiais perigosos ou em situações de risco, quando, por exemplo, você trabalha com rede, poste vivo, rede elétrica, quando você trabalha num trabalho, por exemplo, você trabalha no posto de gasolina, tem ali o risco daquilo ali explodir, esse é o trabalho considerado perigoso e, por lei, periculoso. Quando você trabalha com situações, como é que eu vou falar, mais arriscadas para a sua saúde, digamos, insalubre. O gari. O gari, ele não trabalha nem no regime nem no outro. Ele não pega insalubridade, não? Que os gari da rua que fica ali? Só um segundo, só verificar isso. O gari tem insalubridade?
Eu acho Gari tem por conta da questão química dos lixos. Ah, Eu- pronto. Gari tem insalubridade por conta do material Salubridade. biológico. Do risco de contaminação biológica do que entra no lixo. Me perdoe, Ildinho. Mas tá Sem aqui minha problema. sócia que não me deixa errar. O Lucas Milgrau agora falou: sou pensionista, quero trabalhar. Se eu assinar a carteira, eu perco a pensão ou não? Perde, claro que perde. Ele é pensionista por invalidez. Se ele começar a realizar a atividade trabalhista, de trabalho, ele vai perder as condições que o elegem como pensionista. O Léo Santos está dizendo: boa noite. A empresa que faz mais de 1 hora extra todos os dias, como regra, ela pode pagar apenas com o banco de horas ou deve pagar em dinheiro? Tem que pagar em dinheiro ou com banco de horas, dependendo do ramo de atividade. Normalmente tem que ser contabilizado para fins de contra-cheque e no final do mês vem ali no contra-cheque bacaninha. Lembrando que só pode fazer banco de horas quem tiver acordo coletivo de trabalho determinando isso, regulamentado inclusive pelo sindicato. Ou seja, ninguém. Ninguém tem isso em João Pessoa. O comércio, ninguém tem isso. Só quem vai ter isso é o pessoal da Transnacional, o pessoal que trabalha no SAMU, o pessoal que trabalha no trauma. Mas o comércio não tem isso. Ninguém tem força no comércio de João Pessoa para fazer um acordo de banco de horas desse porte. A não ser que seja empresa com 500 funcionários, 400. O Bruno está dizendo aqui, o Bruno é sobre o pai dele ainda. Ele está dizendo só uma dúvida, Ildinho. A respeito do meu pai com câncer, foi cessado, eu procuro resolver por onde, já que o INSS está fechado. Justiça Federal, tá abertíssima, funcionando a pleno vapor, doido para indenizar a gente. Justiça Federal, né? Isso. Bruno, olha aí, Justiça Federal. Tem outra aqui, peraí. Eu tô vendo aqui, estão perguntando se você vai salvar a live. Isso era até eu ia pedir também pra você salvar. Vou salvar. Vai, né? Coisa boa. Salvar. Tu me manda, Edwinho, por favor. Vai deixar lá, vou ficar deixando no IGTV. Ah, que bom. Quem trabalha 6 horas por dia tem direito de salário família? Sim. Não existe nenhuma regulamentação do salário de família para a questão do tempo trabalhado. O que existe não pode ganhar mais do que 1.456. Mas ganhou até 1.450 e pouquinho. O salário de família é um benefício do governo federal para todo trabalhador que tem filho até 14 anos. 1.425,56 centavos. A outra pergunta aqui, mas você já tinha respondido. Se os frentistas possuem direito ao adicional de periculosidade. Tem sim. Não só o frentista, como quem trabalha também na conveniência, se ela for a menos de 50 metros das bombas. Tá? Entendi. Por causa do risco de explosão do posto. Caso o empregado trabalhe 7 dias consecutivos de trabalho sem o devido repouso semanal remunerado, o que acontece? Acontece que ele trabalhou de forma indevida, ele tem que ser reparado por meio da hora extra e da reparação do DSR. Se a empresa fizer isso costumeiramente, ela tem que estar sempre pagando hora extra. Nesse caso aí vão ser 8 horas extras do domingo corridas. Isso contabilizado em dobro. Então ganha um dinheirinho, né? Dá, isso aí já é melhorzinho. O empregador é obrigado a assinar a carteira do funcionário? Deve, óbvio. Isso aí é a regra básica, passiva de multa e mais multas. Se não me engano, o governo federal determina que a multa são de... Vê, por favor, na regulamentação do governo federal, quanto é a multa hoje por nossa carteira de trabalho. Tem um númerozinho que o Ministério da Economia determina, que são não sei quantas UFIs para cada pessoa sem carteira assinada. Eu sei que pode chegar até 60 mil reais de multa. Isso, mas dinheiro bom, viu? Qualquer dúvida nisso, carvalhocasusa.adv resolve aqui o Instagram de Dr. Ramon, doutora Leilane. Isso, Leilane, tá aqui do meu lado. É porque eu lembrei da jornalista Leilane Nelbat. Leilane Nelbat, quem é essa jornalista? É da aqui da Paraíba? Globo Não, News, é da Globo muito bem. News. Gleidson Paraíba. Quem teve na redução de jornada... Quem esteve na redução de jornada da pandemia tem direito ao Vale Alimentação? A lei é bem clara, falando que todos os direitos assegurados no contrato vão ser assegurados. O único que não vai ser assegurado é o auxílio transporte, porque de fato você não se transportou. Mas o Vale Alimentação é um direito trabalhista assegurado, incorporado na relação de trabalho e que tem que ser pago ao disparo de qualquer que seja a situação. O Vale Alimentação ele deve ser pago e tem artigo de lei expresso sobre isso, a Lei 14.020. Kelvinho, obrigado pela audiência, pela participação. A Cris também. Alan está dizendo, boa noite. Trabalho há mais de 1 ano e só recebo o contra-cheque uma vez. É normal isso? Não, não é normal. O normal é você todo mês tem que ir lá no RH da tua empresa. Se não tiver RH, for empresa menor, ir no teu patrão,
receber teu salário mediante a assinatura do contra-cheque. Até porque, sendo bem franco, uma empresa que trabalha corretamente preza pela transparência. Então, se ela não está te dando esse contra-cheque, é porque de fato deve ter alguma coisa ali irregular, ou porque você não está com carteira assinada. E o mais importante, não tem contra-cheque, pode ter a certeza que não tem FGTS sendo depositado, nem tem INSS. Então, você está sendo talvez mais prejudicado do que você imagina. A Mas Cleonice sempre tem um aplicativozinho do FGTS que você entra lá, bota seu CPF, faz a identificação biométrica do rosto, e você já pode acessar a tua extrato do FGTS. Bem facinho. A Cleonice aqui está dizendo, já perdi tanto sem a carteira assinada. Olha aí, tá vendo? Pois é. Ó, o Gleison dizendo, ficamos 3 meses e não recebemos nesse período. O que deve fazer? Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho ou advogado de sua confiança. Qualquer direito ser violado, lembre, tem 2 anos para ser restabelecido. Então, Gleison, advogado, ele está dizendo qualquer advogado, eu digo logo que o meu de confiança é Dr. Ramon. Aqui, Gleison, Carvalho, @carvalhoecasusa.adv, o Instagram deles, Dr. Ramon, doutora Leilane, tira logo todas as suas dúvidas com você. E se for o caso aí, vocês ajuizam alguma coisa. A Sandra está dizendo, minha carteira é assinada com 6 horas corrida e meus filhos não ganham salário família. Tá errado. Ela tem que notificar a empresa dos filhos, tem que levar a certidão de nascimento dos filhos para a empresa. E uma vez notificado isso, a empresa tem que indenizar. Tem que pagar os salários famílias, inclusive até em atraso. Ui. Ó, como é o nome dele? Vando está dizendo aqui, o empregado pode ser transferido mesmo que não queira? Não, de forma alguma. Nenhum empregado é obrigado a ser transferido, até porque ele assinou um contrato de trabalho para realizar o trabalho em determinada localidade. Ele não pode ser compelido a ser transferido. Agora, se na relação de trabalho dele existir essa previsão, sim, mas normalmente não. Então, ele não pode ser obrigado a ser transferido. E se a empresa acreditar que não funciona mais aquela relação de trabalho, vai ter que demitir ele, no caso, sem justa causa, porque a relação de trabalho se tornou ineficaz. Uau. Ó, outra pergunta. Quando o empregado casa, ele pode faltar o serviço sem ter descontos salariais? Pode. Tem um prazozinho. Deixa eu só verificar aqui qual é esse prazo. Se não me engano, são 3 dias. Leilane? Só um segundinho, tá? Vê quantos dias, por favor, aqui o pessoal do casa pode ficar... Ela tá verificando isso daí, Ildinho. Tá. O Léo, outra pergunta. Léo, o empregado que foi intimado a comparecer na justiça pode faltar o serviço sem ter o salário descontado? Deve. Basta ele pegar uma certidãozinha que a própria justiça já está mais do que acostumada a dar. Não é nem com o juiz. Ele vai lá na secretaria da vara que ele foi convocado, eles dão uma certidãozinha do horário da audiência, de tudo. Não é descontado, não. É uma das causas que possibilita o afastamento. 3 dias, não é isso? É isso mesmo, Mildinho. 3 dias consecutivos para o empregado se casar. 3 dias consecutivos. Então, casou, já conta aí. E isso quer dizer, tipo, se eu casar na sexta, conta sábado, domingo e segunda, não é isso? Isso, conta sábado, domingo e segunda. Agora, lembrando que ele tem que levar a certidão da empresa para informar a empresa que vai casar e levar esse certidão de casamento para comprovar. Qualquer coisa, como se fosse um atestado. Qualquer coisa convida o dono. O gerente. Pode ser. Porque ele já vai verificar que houve o casamento, não vai dar problema, né? Laís está perguntando, boa noite. Quando a empresa pede a carteira de trabalho para assinar, com quantos ela tem para devolver a carteira? 10 dias, sob pena de pagar a multa do artigo 477 da CLT, no valor do salário mínimo. Qualquer carteira de trabalho não pode ficar retida mais que 10 dias. Prazo legal. O Kelvin está perguntando, Kelvinho, em relação ao desvio de funções, o que acontece quando você é relocado diversas vezes para outros departamentos? Depende da função, do departamento e do desvio. Normalmente, você vai ser indenizado pelo desvio de função pelo salário do maior deles. Então, às vezes, é um desvio de função inócuo. Se você, por exemplo, é instalador de acessório, vai instalar fumê e é o mesmo salário, não tem função nenhuma. Tá. Desvio Então, de função por si só não traz indenização. Isso é um mito que as pessoas têm de que o desvio de função traz indenização. Não traz. Ele só traz indenização quando você é obrigado a fazer um serviço bem mais que traz muito mais esforço do que o seu serviço que você foi contratado para fazer. Inclusive, você pode se negar a fazer qualquer coisa que não esteja prevista na sua relação de trabalho, sob pena de você ter a rescisão indireta do seu contrato de trabalho. Você pode pedir na justiça que seja rescindido seu contrato de trabalho porque o seu patrão está lhe atribuindo funções que não foram acordadas no momento inicial do contrato de trabalho.
Entendi. A Sônia Santiago perguntando, a pessoa mesmo sem ter contribuído, ter contribuição no INSS, que tem a doença crônica, tem direito a algum benefício? Tem. Tem sim. Qualquer pessoa vai ter direito. Aliás, perdão. Não vai ter. A pessoa, para ter direito ao auxílio, qualquer que seja ele, saúde, tem que ter pelo menos 120 contribuições das 180 ou já mencionadas. Você só começa a ser. Por isso eu falo que é importante começar a contribuir, diga, mês a mês ali, porque depois de 120 contribuições, você pode fazer o chamado encostado pelo INSS. Certo? As únicas questões é se você tiver uma doença de fato incapacitante totalmente, como autismo, alguma deficiência que extrapole a sua capacidade mental, aí você vai de fato se aposentar. Mas para se encostar pelo INSS tem que ter 120 contribuições. A Beth Maria, uma amiga minha é caixa e faltou R$ 700 e tem câmera. E os donos dizem que não vê nas câmeras, não acreditei. E se tem câmera, tem como ver. Eu acho que... Entendi. Eu acho que ela quis dizer que faltou R$ 700 do caixa. Olha... Ao caixa que tem responsável por pagar, né? Tem que se analisar o que aconteceu, mas é responsável sim. A Caixa, inclusive, ela tem o famoso desvio a quebra de caixa, que é justamente para indenizar essas situações. Mas a Caixa, ela, via de regra, é responsável pelos valores condicionados no caixa, e que se houver, de fato, um valor menor e não conseguir se justificar de onde veio isso, ela, infelizmente, vai ter que ser descontada do seu salário. O Negão, acho que é Negafo. Olá, boa noite. Eu trabalho em uma empresa, recebo salário mínimo e tenho 2 filhos, mas só recebo R$ 46 dos 2, está correto? Não, é R$ 46 por filho. Ele tem que levar lá a certidão de nascimento do segundo filho e pedir para que seja somado. Pronto, Negão. Lucas Milgrau de novo. Hildo, interditado por invalidez, pode casar no civil? Deve, qual o problema? Agora, se ele tiver o benefício, acho que ele perde, né? Não. A interdição... Mas vem cá, ele é interditado por capacidade, porque para ser interditado no civil, teria que ser por incapacidade, ele está falando, né? Como se não tivesse poder para... Não pode. Qualquer pessoa que estiver interditada no civil, porque a pergunta está meio estranha, mas ele não é interditado por invalidez, ele é interditado por incapacidade mental. Então, ele não pode casar no civil, porque para casar no civil, você tem que estar no poder de suas faculdades mentais em 100%. A Sandra, meu ex-patrão deu baixo na minha carteira de trabalho e logo em seguida a ex-mulher dele assinou. Pode? Pode, são pessoas diferentes. Não tem nenhum tipo de problema. Diferentes, né? Contanto que se respeita as regras trabalhistas, eu não vejo nenhum problema. A Laisa, fui garçonete e fazia serviços gerais e minha carteira é assinada como auxiliar de cozinha. Depois de muito tempo, eles assinaram como garçonete, mas fiquei com auxiliar de serviços gerais. É aquela questão que eu venho falando. A forma como você assina a carteira não é tão importante. Isso é só uma forma. A questão é, houve qual direito violado? Só porque assinou lá diferente, tem que ver o salário está sendo pago como? Está sendo pago pela função que você exerce? Está sendo pago pela função que você deveria exercer? Ou está sendo pago na função que você queria exercer? Tem que ver essa questão. A Marta Lima, com quantos anos de contribuição a gente se aposenta? 180 contribuições dividido por 12, dá quantos anos? Espera aí que eu vou fazer as contas aqui, minha filha. 180 por 12. 15 aninhos pagando contribuição. 10 anos. Vão ser 15? Não, tá errado isso aí. Quantos anos de contribuição são 15? 15, Ildinho. 15 anos de contribuição vai ter direito à aposentadoria por invalidez. Por idade. Por idade. Tempo trabalhado. Por idade não, por tempo trabalhado. Entendi. A Gerlândia está perguntando, tenho problemas de epilepsia, tenho como conseguir auxílio-doença e estou tendo falta de memória. Tem que passar pela perícia do INSS. Existem levels de epilepsia, níveis de epilepsia. Dependendo do grau da tua epilepsia, é igual à questão do HIV. Muita gente tem AIDS e não tem direito a se aposentar. Se você passar se em algum momento o HIV virar uma síndrome e você de fato ficar doente, você se aposenta. A mesma coisa com a epilepsia. Se você tiver com a epilepsia controlada, tratada, dentro da questão médica normal, você pode trabalhar normal, não tem problema nenhum, nem impedimento. Mas, via de regra, tem que ter a perícia do INSS para verificar. O Matheus perguntando, contrair o Covid
Coloquei um atestado de 15 dias, passando o período de atestado, a empresa me desligou. Foi correto? Ele contraiu a Covid, colocou um atestado de 15 dias e quando passou esse período, quando ele voltou, foi demitido. Não tem problema nenhum. É um direito da empresa de demitir. Respeitou, inclusive, o tempo que você estava de atestado. A questão é, você foi reembolsado todos os seus direitos, foram pagos todos os direitos trabalhistas quando a empresa lhe demitiu. Lembrando que só existe garantia para as pessoas com deficiência. Não é o caso dessa pessoa. É só uma demissão normal do contrato de trabalho. O Fábio, se eu for chamado para mesário, a empresa pode descontar do meu salário? Não. Mesário é uma garantia também. O tempo que você passa como mesário não pode ser contado como falta. É a mesma coisa para quem vai para a justiça, você vê como testemunha, ou em processo próprio. É a mesma coisa para quem está com atestado. São faltas excusáveis. Entendi. O Negão está dizendo aqui mas ele já levou os dois no contra-cheque vem. Acho que é os dois certidão de nascimento dos filhos, né? A questão é, você levou, mas a empresa não submeteu para o contador para atualizar. Tem que encher o saco lá do seu patrão para ele fazer corretinho. Né? Marta, e a propósito, tá me devendo a visita aqui, né? Minha mãe fez a janta aqui e tudo para você. E você não quis. Perdeu. Mas tem que marcar isso outro dia, né? Daiane dos Santos, abraço para a Leilane. Olha ali. Daiane dos Santos. Daiane dos Santos mandou um abraço para você. A Marta Lima, Cleonice. Doutor Ramon, já vamos aí com quase 2 horas de live. Como passa rápido, rapaz. Muito rápido. Mas olha, Ildinho, confesso que gostei desse negócio, viu? Foi bom, não foi? Vamos fazer todo dia? Pra gente encerrar, porque daqui a pouco eu tô levando um puxavante de orelha de uma pessoa ali. Vamos fazer todo dia, segunda a sexta, de 10 à meia-noite. Ave Maria. Ei, Marta Lima tá perguntando, quem tem doença fibromialgia pode se aposentar? Deve. Fibromialgia é uma doença complicadíssima, tem um tempo de recuperação dificílimo. Inclusive, fibromialgia pode trazer complicações quase que cadavéricas. Fibromialgia, para você ter ideia, aquele cara, o Stephen Hawking, ele teve fibromialgia em nível avançado. E a fibromialgia, se você não tratar, é complicadíssimo. Mas tanto pode tirar carro PCD, pode fazer tudo quem tem fibromialgia. Entendi. Gleito dizendo que vai procurar o senhor advogado. Muito bem, Carvalho e Souza. A Beth dizendo, tirando... Carvalho e Cazuza. Carvalho... Ai, eu botei Carvalho e Souza da outra. Foi Carvalho e Cazuza. Não tem problema, não. Que adorou. Cleonice também está aqui. A Beth está dizendo que a gente tirou todas as dúvidas. Então, amém. Uma consultoria com esse... a Pimenta está dizendo, uma consultoria com esse advogado, como faz? Baixa lá no Instagram e perguntar qualquer coisa, a gente está à disposição. Esse é o Instagram de serviço, a gente está aqui para prestar serviço para vocês. Então pode ir lá no Instagram, desse aqui que está aqui embaixo, ó, que a gente vai ter o maior prazer de tirar todas as dúvidas. Eu, minha sócia Leilane e nossa equipe. Carvalho, Alex, deixa lá, salve, eu perdi toda a live. Vou deixar, Alex. Preciso do seu contato. Marta Lima, olha aqui, ó, o Instagram, ó, Carvalho e Cazuza.adv. Aí você vai lá, segue lá, você tira todas as suas dúvidas de previdência, tributário, consumidor, tudo. Inclusive você... A gente respondeu quantas perguntas, Ildinho, hoje? Ixi, Maria. Deu uns 100, não deu? Meu filho, aí você me complica. Mas olha, Ildinho, eu queria lhe agradecer demais pela oportunidade de poder vir aqui para esclarecer, pela oportunidade de poder usar o seu espaço, que é o Instagram, que é maravilhoso. O Instagram desse menino é uma coisa espetacular. Isso é uma empresa de pequeno porte. Mas a culpa é de vocês, viu? Ele agradecer pelo espaço que você está cedendo para informar a população e dizer que eu estou aqui à disposição sempre que for do seu interesse, meu querido. Nada, obrigado porque o meu Instagram, como eu sempre disse, é uma prestação de serviço. Porque a gente tem muitos seguidores com muitas dúvidas, com muitas coisas, e às vezes não tem um caminho que consiga tirar. Até porque a gente sabe que, em alguns casos aí, a justiça é cara, é lenta, às vezes não funciona, enfim. Mas aí a gente tenta o máximo possível a esclarecer todas essas dúvidas. Amém. Isso é que faz parte do jornalismo comunitário. Amém. E assim, né, eu tenho Instagram, que é uma coisa que eu vivo me surpreendendo,
são de pessoas de verdade, né? Você vê que são 100, cento e poucas pessoas, mas que falam, que interagem, que trazem coisas, que trazem perguntas. Você pode dizer que se a gente quiser ficar aqui até 3 da manhã, tem pergunta aí, né? Tem, ó, já chegaram mais. Vamos lá, só essas duas para encerrar. Nutricionista e consultora. Olá, estou com uma dúvida em relação à pós-graduação EAD nas redes sociais. Diz que é para todo o Brasil, porém a empresa fica na Paraíba e informou que não... Dinho, desculpa, cortou tudo. A empresa fica na Paraíba e... Ela está dizendo que a pós-graduação, com a dúvida com relação à pós-graduação, nas redes sociais a empresa diz que é para todo o Brasil. Porém, essa empresa fica aqui no estado e informou que não aceita alunos sendo da Paraíba. Poxa. Você está muito confuso. A empresa EAD é online, faz qualquer canto. Pois é, que ela tá em dúvida É que eu acho que não tem presencial. É porque a empresa é daqui da Paraíba, diz que E não aceita aluno daqui. é a EAD para todo o Brasil, mas sendo que é restrito. Isso aí é legal. Isso aí é legal. Se a empresa for EAD para todo o Brasil, tem que prestar o serviço para qualquer pessoa. O serviço discriminatório é proibido no Brasil. Você não pode abrir uma empresa para nível de Brasil e decidir qual estado não vai atender. Eita, tem uma mulher aqui dizendo que está precisando de advogado para processar uma pessoa. Ana, Carvalho e Casusa ADV, tem uma banca de advogado lá, você vai lá, tem tudo que você precisar. Ó, Ana, aqui, ó, Carvalho e Casusa.adv, tá certo? A Beth dizendo, Ildinho, Deus continue abençoando você e os advogados. Amém. Que Deus te abençoe. Mora em Mandacaru, ó. Minha terra. Amém. E é. Renata. Terra boa. Oi, boa noite. Eu quero saber porque a minha mãe foi tirar o dinheiro dela hoje do Bolsa Família e a mulher falou que o dinheiro dela do auxílio do Bolsa foi cancelado. Eu acho que nesse caso... Isso aí aconteceu muito com o pessoal que pediu esse auxílio, porque é o seguinte, Ildinho. Uma vantagem e uma desvantagem que teve com essa questão do auxílio emergencial é que os dados da Receita Federal todos foram consolidados. Ou seja, muita gente estava recebendo o Bolsa Família há muito tempo sem fazer jus também nas regras do Bolsa Família. E aí, com esse advento do auxílio emergencial, Covid-19, etc., o governo federal cruzou tudo, depósito em banco, movimentação, depósito de FGTS. E aí, muita gente perdeu o auxílio emergencial e perdeu o Bolsa Família, porque o governo federal começou a verificar os dados que estavam lá há anos sem consulta. Infelizmente, tem que verificar se ela, de fato, faz jus ao benefício. Sônia, tem uma amiga que trabalhou 3 anos, ela está com 63, ela tem direito? A se aposentar? Sim. Ela tem Talvez 63 tenha. anos e trabalhou só 3 anos. A questão é, ela vai ter que se aposentar nesse caso aí por idade. E aí ela teria que chegar à idade correta do INSS para se aposentar. Mas não por tempo de contribuição. Entendi. O Washington perguntando, Ildinho, que história foi essa de GD? Eu não entendi o que é GD. Gustavo, Gabriel Diniz, será? Eu não conheço nada sobre isso daí. Tá sabendo, Ildinho? Tô não, Washington. Fala lá no meu direct que eu também não tô sabendo, não. Ana, então você está precisando de um advogado. O escritório Carvalho e Casusa tem os advogados aí, top, competentes, resolve tudo. Doutor Ramon, muito Ildinho, obrigado. Eu quem agradeço. Que a gente se encontre pelo menos uma vez por semana para a gente debater, a gente faz um panoramazão aí. Show de bola. Da semana, pega um assunto bacana aí, que até os nossos seguidores puderem também, que possa nos sugerir, né? Tô à disposição, Ildinho. Olha, sempre que você precisar, pode ter certeza que o prazer e o privilégio é meu, meu querido. Ó, a última pergunta, eu tenho fé em Deus. Mônica, é verdade que as empresas não estão podendo demitir? Não, ela pode demitir, só que está com um custo mais elevado nesse momento. Por as empresas que eu advogo para elas, minha recomendação é, se quiser demitir a partir de janeiro. Porque nesse período é mais fácil pagar o salário, porque a multa é equivalente ao salário. Então é melhor segurar todo mundo até janeiro, que foi, na verdade, a intenção do auxílio e a vontade da lei foi essa, de que todo mundo mantivesse os empregos o máximo possível, até que o comércio estabilize, até que a economia volte a dirimir essa vontade de demitir. Entendi. Washington, pois eu espero você falar lá sobre o que é GD, no meu direct, eu não sei. Doutor Ramon, um abraço.
Fique com Um Deus. abraço, meu querido Ildinho. Foi uma satisfação a gente conversar, tirar dúvidas. Foram mais de 2 horas, viu? Foi 2 Coisa horas. boa. Passou rápido, viu? Mônica dizendo que está precisando de orientação. Então, Mônica, Vai no Instagram lá. faz no Instagram aqui que está fixado, ó, carvalhoecazuza.adv, e doutor Ramon, doutora Leilane e outros advogados também do grupo, eles vão tirar sua dúvida. Vai lá na consultoria, precisar de advogado, eles estão à disposição. Tá bom? Ildinho, Ei, meu querido, muito obrigado. cheiro no Boa olho. noite ao pessoal de casa. Boa noite a você, Ildinho. Um cheiro grande, meu filho. Um abraço. Como abraço. fazia Miguel Falabella quando terminava o video show, a luz se apagava, né? Ei, um abraço. Fique com Deus. Um abraço, Ildinho. Tchau. Tchauzinho. Ei, gente. Obrigado a vocês todos. Foi muito bom, viu? Muito bom mesmo interagir com vocês. Se vocês estiverem precisando de advogado aqui, ó, Carvalho e Cazuza, tira todas as suas dúvidas e tudo. Precisa de advogado lá, resolve, tá bom? Beijo, até amanhã, se Deus quiser.